Vá bem no Enem. Oferecimento SEV Colégio. Feito por mãos, corações e inteligências. Bom dia, galera. Professor Clemilson Martins aqui. Sejam todos bem-vindos ao programa Vá Bem no Enem, uma parceria da TV Cidade Verde com o SEV Colégio e o SEV CPC Vestibulares. A pegada da nossa revisão, do nosso programa, vai ser uma pegada muito parecida com o que já acontece na nossa revisão Enem on Fire. Aquela onde tem muito conhecimento, mas também tem momentos lúdicos, com DJ, com bandas, com sorteio de brindes. Mas lembrando, o mote tanto hoje quanto nas revisões é o quê? É o conhecimento. Então nós teremos, além desse programa de hoje, teremos também nos dias 20, 26 e 27 de outubro. Vocês não podem perder. Hoje o foco será ela. Ela quem? Ela, a matemática. E para convencer vocês que a matemática ela é fácil, ela pode ser fácil, eu vou chamar os mestres, os professores, os queridinhos do SEV Colégio, meu amigo Wagner Filho. E aí, cara? Fala, galera. Meu amigo Marco Antônio, direto de Belém do Pará. E aí, professor, tudo Beleza? bem? E meu amigo Leonardo Gomes. Beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Valeu. Wagnerzão, cadê seu bom dia aí pra galera de casa? Bom dia, galera. Bom dia a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Bom dia para nossos alunos lá do Triplo X, a galera do CPC, galera do Grupo SEV, tá bom? SEV Vestibulares. Hoje vai ter muito conhecimento em matemática, que é para você ser cirúrgico na resolução das questões de matemática. Vem com a gente. Fala, rapaziada, meu povo de Deus do Piauí, aqui é Marco Antônio, junto com essa dupla maravilhosa aqui. Nós vamos ensinar você a fazer a prova de matemática da maneira mais rápida e sucinta possível. Teremos questões inéditas hoje, resolvidas pelo melhor trio de matemática do Piauí. Então nos acompanhe, fique ligados, porque vai ter muita matemática, vai ter muita dica e a sua aprovação, olha, tá pertinho de você já. Se liga! Fala, galera, beleza? Professor Leonardo, e hoje a gente vai te dar muita dica de matemática e colocar na tua cabeça que estudar matemática é extremamente diferente de estudar matemática para o Enem. Muita dica, a gente vai falar muito de habilidade, muito de competência do Enem. Hoje eu vou falar da competência 5, da competência 1, e aí a gente vai ficar batendo uma bola bacana aqui. Vai ser muito bom. E você, Wagner, vai ficar com quais competências? Vou ficar com a competência 2, aquela certamente que mais cai na prova do Enem, mas também um pouquinho de competência 5. E meu amigo Marco Antônio, direto de Belém do Pará. Professor, o meu tempero paraense vai ser nas competências 1, que a gente vai falar um pouquinho de análise combinatória, vai falar de gráfico e tabela na 7, ou é na 6, e também vai falar de probabilidade e estatística, que é na competência 7 ou na 6, dependendo de como você interpretar. Eu gostei da 6. Da 6. Então agora voltou tudo. Diretamente do Piauí, competência 6 e 7. Pronto, gostou agora? Vai dar certo. Leonardo, você já falou suas competências. Galera, vocês que estão em casa, por favor, não percam nenhum segundo desse programa, que vai ser realmente fantástico e vai ser determinante na sua aprovação. É nóis. Galera, como eu tô com 3 mestres da matemática, então eu vou aproveitá-los. Vocês topam? Hora, você que manda. Topa? Já é. Você que manda. Bora destrinchar a prova de matemática? Falar quais são as questões que mais caem, como é o formato da prova. Vocês topam? Vem cá. Vem cá. Bora lá. Eu vou até sair daqui, que isso é com vocês. Show? Fechou? Tá contigo, Wagner. Fala, galera. Vocês concordam comigo que a prova de matemática, ela é a prova do Enem como toda, é uma prova extremamente interpretativa. Altamente. Tem o primeiro dia de prova, que tem a prova de linguagens, que é pura interpretação. É muito fácil só ler as questões e responder. Por exemplo, o Clemilson, né? É só interpretação de texto. O problema do segundo dia é que a prova de natureza de matemática, além dessa interpretação que você precisa treinar, também tem a parte matemática da coisa. Isso. Então tem um detalhe da matemática, que é isso que nós vamos mostrar um pouco para essa galera no dia de hoje. O que tu acha, Léo? Cara, eu acho o seguinte, que a prova de matemática, cada questão que tu vai fazer é uma história que tu tem que entender. Então o que é que eu faço? Eu tento me colocar na história da questão, entender aquele contexto, como é que eu me sairia naquela situação, entender o que ela está pedindo, para a gente colocar a matemática dentro dela. Mas entende, cada questão é uma história. Lembrando a vocês que toda a prova de matemática possui alguns conectivos, alguns verbos transitivos, alguns fragmentos textuais que indicam a nós o que nós devemos fazer. Então é importante que vocês sempre tenham consigo a prova passada
para que a leitura fique mais dinâmica e para que a solução fique mais suave? Até porque a prova de matemática ela tem um padrão. Tem. Então, o aluno ele tem que entender esse padrão de matemática. Essa regra do jogo, né? Tem um jogo, a gente tem que entrar na regra e entender como é que é a regra do Enem. O Enem não é um vestibular tradicional, não é vestibular normal. Inclusive, essa questão do Enem de ser as provas, né? As questões bem contextualizadas, isso também está vindo para os outros vestibulares. Como também está vindo para o concurso público. Então, você pegar as últimas provas de concurso, inclusive o CNU, eu fui para a galera, façam a prova do CNU, porque qualquer questão que caiu lá, pode ter caído na prova do Enem, porque as questões elas estão bem contextualizadas hoje em dia. E Wagner, com essa experiência que tu tem, o que tu acha que pode aparecer de diferente esse ano na prova de matemática pra gente dar uma apostada? O curioso é que todo ano tem uma coisa diferente. Tem, é isso que eu tô aqui Ei, agoniado. Wagner, tu vai falar de tronco. Tu vai falar de tronco de pirâmide, tronco de cone. Eu creio, Marco Antônio, que vai aparecer uma novidade esse ano. É uma aposta minha. Tronco de cilindro. Nunca caiu no Enem, mas pode aparecer. Olha, foi Deus tocando no teu coração, irmão. Pô, Pode crer. E o que tu acha? Eu tô com alguns anos falando sobre isso. Pois é, eu também. Droga, Deus Pô, ouça quebrou aí. minhas pernas aí. Conta essa parte. Não, mas eu acho também, eu falo, galera, vai cair um dia. Vai cair. Um dia e aí a cai, pessoa, pô, e aí, cara, não caiu, mas vai cair, Como, irmão. por exemplo, o ano passado, né, o Enem já tinha cobrado financiamentos, né, de amortização. Amortização. Ele já tinha cobrado isso, mas ele nunca tinha pedido a taxa. Então, foi uma questão mais Ei, burocrática. E tanto porque a é taxa foi que mais essa difícil. questão, ela foi anulada pela TRI. De tão complexa que ela foi. E o Enem já cobrou modelos. Aquele Sim. modelo já teve provas anteriores. Mas do jeito que caiu no ano passado, foi mais burocrático. Eu me lembro de ter caído 2 questões seguidas no mesmo assunto, assim, de um assunto bem diferentão. Eu vou falar de tronco de cone por quê? Porque eu acho que a nossa aposta hoje tem que ser aquilo que mais provável na prova. O aluno tem que ser hoje mais cirúrgico na resolução, inclusive nos seus estudos. Isso. Porque, por exemplo, o aluno chegou para mim e disse, vale, cara, matriz, o que é que tu acha? Legal. Mas eu acho que matrizes, não pode cair na prova? Pode. E se cair, não é uma questão tão difícil. Não é válido. Então, não adianta a gente, na revisão como hoje, falar de matriz, por exemplo. Não é faz muito válido. sentido. Então, a gente falaremos, né? Vamos falar aqui hoje sobre assuntos que são importantes, que certamente estão na prova. E já que falou de matriz, Wagner, tem que entender o seguinte: se tu pegar as questões que já caíram de matriz no Enem, tu tem que entender o que é que está acontecendo na linha e na coluna. Só. Ele de fato não pede soma de matriz, ele não pede matriz inversa, ele não pede determinante. Graças a Geralmente, ele só pede o que é que está acontecendo na linha e na coluna. E é vapo. Deus. Eu acho que vai cair alguma Não, coisa. certeza que vai cair matriz. Eu acho que vai. Certeza não, né? Mas eu acho que vai. Mas eu acredito que a prova ela não vai fugir de 11 questões de fração, razão e proporção. Vai ter uma de proporcionalidade que nós vamos ver daqui a pouco. É interessante você levar consigo que as primeiras questões que vocês devem fazer sempre no Enem são ordem de grandeza, se cair, aquela distinção de unidade de milhar, dezena de milhar, que sempre cai, gráfico e tabela, que são sempre 12 a 14 questões na prova do Enem. Não é, Wagner? Perfeito. Vou falar um pouquinho sobre, fazendo aqui um parâmetro, né, um raio-x de todas as provas de Enem que nós já tivemos. São várias, eu acho que legal hoje, o aluno hoje em dia, ele tem muito mais parâmetro para estudar o Enem, a gente conhece muito mais, nós como professores conhecemos muito mais o Enem hoje do que há 10 anos atrás, né, quando começou era aquela dúvida, isso, o que é que pode cair? Como, por exemplo, projeção ortogonal, ninguém falava de projeção ortogonal em pré-vestibular, por exemplo, né, e ontem caiu, o ano passado, na verdade, aquela questão do vigia foi bem interessante. Aquela questão não foi de graça, né? Só vai lá e faz. Então, tem algumas questões que são pontuais. Eu acho que a gente, dividindo aqui um pouco por assunto, né? Não por competência e habilidades, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas, por exemplo, geometria. Competência 2. Cara, geometria é visivelmente o que mais cai na prova. Mas aqui a grande quantidade de conteúdos, de coisas que a gente precisa saber, é muito maior do que, por exemplo, gráficos e tabelas, que também cai bastante. Então, você com certeza vai estar na prova. Então, é dentro desses assuntos que eu tenho hoje, né, já chegando aí pertinho da nossa prova, né, nós estamos a pouco menos de um mês para a prova, né, e hoje, domingo, Deus está vendo, domingo de manhã, a galera está estudando, nós aqui no... Deus está vendo. Senhor, abençoa. E essa galera que está estudando hoje, né, que está assistindo a nossa aula hoje, nosso bate-papo, na verdade. Então, assuntos, por exemplo, geometria plana. Geometria plana, pessoal, tem questões que é padrão. Então, vai cair questões envolvendo áreas. Não existe vestibular, eu digo, até brinco com os alunos, mas se tiver um vestibular que não tem áreas, o vestibular tem que ser anulado. Porque não faz sentido. Então, tem que estudar. O que eu falo para os alunos? Foque em três tópicos. É o tripé dessa sustentação de geometria plana, que vai servir para as duas geometrias.
triângulo retângulo, ele é muito forte, pô, geometria analítica é triângulo retângulo, semelhança de triângulos, né? E também essa parte de semelhança, de figuras semelhantes, e áreas. Cara, a área vai me ajudar, inclusive, na geometria espacial. Então, se você dominar essas 3 coisinhas, ela vai te ajudar nas outras coisas. A parte de triângulo equilátero também é muito importante, porque é o seguinte, o aluno ele confunde muito, cara, a fórmula da área do triângulo equilátero com a fórmula da altura do triângulo equilátero. Isso é uma parada que tem muita gente que confunde. A área, lembrando, é lado ao quadrado da raiz de 3 sobre 4 e a altura é lado raiz de 3 sobre 2. É só pra gente ficar aqui. Você que está no Piauí, apenas 193 pessoas no Piauí todinho tiraram de 900 pontos a 1.000. Apenas 193 pessoas. E dessas 193, que está dado no microdados do Enem, todas acertaram as questões de área de circunferência. As 4 queridinhas do Enem são área de circunferência, o comprimento do arco da circunferência, a fórmula da variação percentual, média, moda e mediana. Então, das 4 queridinhas, 3 são de geometria plana, como disse o Wagner. Realmente, quem está afim de estudar geometria tem que saber circunferência, tem que saber área, tem que saber triângulo retângulo. Perfeito. Falando um pouco mais aqui sobre... Wagner, só um adentro. A gente falou de geometria, falamos de geometria plana. Irmão, tu não pode ir para a prova do Enem sem saber geometria espacial, cara. Espacial, ela cai muito no Enem, ela despenca no Enem. E você precisa saber o que é que cai de espacial. Os volumes, tu precisa saber os volumes, cara. Volume do prisma, do cilindro, volume da esfera, do cone, dos troncos que a gente vai falar hoje, da pirâmide. E como é que cai no Enem? Geralmente, ele compara 2 figuras e pede o raio ou a altura. Geralmente, ele pede uma figura dentro da outra para você retirar. Ano passado caiu uma questão que era um cone, aí pedia para tirar o cone de cima e o cilindro de dentro. Ou seja, ficava um tronco de cone menos um cilindro. Então, é importante muito você saber a parte de geometria espacial. Cara, eu não sei tu, cara, mas o que tu acha de uma planificação? E tu tá apostando nisso também? Planificação é importante, é lembrar áreas, volumes e planificação. Outra coisa que eu nem gosto de fazer é cortes. Pega uma pirâmide e faz o corte da pirâmide. O que acontece quando fazer esse corte, né? Por exemplo, o tronco de um cilindro. Pô, tem um cilindro, cortar ele. Né? O que é que pode aparecer? Porque a galera pensa que o tronco, por exemplo, o que é um cone? Um cone é uma figura, um chapeuzinho de palhaço. Se tu cortar a parte de cima, fica um tronco embaixo, né? Assim, se tu trocar a pirâmide, se tu cortar a pirâmide, vai ficar um tronco de pirâmide. Só que se tu cortar um cilindro, fica um cilindro menor. Se tu fizer um corte paralelo à base, fica um cilindro menor. E o tronco de cilindro não é isso. Ele é um corte mais transversal. Por isso que a gente fala que é uma parada que nunca caiu, mas pode cair. Tá ótimo. Mas tem muita coisa para ser discutida. Com certeza. Por isso nós criamos um quadro, já lá no 3º bloco, chamado Bate-Papo de Matemática. Fica aí, Piauí. Fica aí, Piauí. Fica aí, Piauí. Muita dica. Coisa bacana. Vamos focar agora em geometria? Bora. Beleza, Bora, Wagner? cuida. Deixa comigo. Então vamos fazer o seguinte. Deixa com nós. Os outros 2 professores, por favor, vocês ficam aguardando ali agora, que agora é o mestre Wagner Filho. Opa! Fiquem aí com o Wagner Filho, galera. Fiquem com o Wagner Filho. Cola no pai. Bora, galera. Cuida que agora vou falar para vocês um pouco de geometria plana em especial. Depois a gente conhece um pouco mais sobre geometria espacial também, tá certo? Como vocês podem ver, pessoal, 288 questões de geometria. Ou seja, cara, a gente tem um espaço amostral gigante para estudar isso e entender como é que vai cair na prova do Enem, tá certo? Falei para vocês que é importante lembrar. Geometria plana, triângulo, retângulo. E aí nós temos algumas brincadeirinhas que a gente pode conversar um pouquinho sobre triângulo, retângulo. Triângulo, retângulo, semelhança de triângulos. Então, é relembrar como é que é semelhança, razão de semelhança, quando for área, né, quando for perímetro, como é que tem essa relação, tá bom? A relação entre as áreas é esse K, essa constante de proporcionalidade elevado ao quadrado, tá certo? Isso aqui serve lá para escala. O ano passado, no PPL, caíram 2 questões de escala, vou falar um pouco também sobre isso mais na frente. Caíram 2 de escala. Uma, escala linear, né, que era a altura do prédio, que você vê que era a altura do desenho, e a outra que era volumétrica, então falava sobre de volume, né? Então, quando eu pegar a razão entre a escala, eu tenho que levar esse cara elevado ao cubo, tá certo? Bom, então, o que eu quero falar para vocês? Gente, eu não vim aqui para hoje, para aula, para botar para vocês as fórmulas de áreas. Então, tem coisa que é intuitiva até, tá bom? Lembrar das fórmulas de área. Área de retângulo, área de quadrado, área de losango, trapézio, né? Todos os triângulos que nós podemos ter.
Então, eu quero mostrar para vocês uma questãozinha, certo? Que quando eu olho para a figura, né? Olhou para a questão, pá, eu já vejo que eu tenho um hexágono. Eu vou ler para entender se esse hexágono é um hexágono regular, né? Se não é regular, se esse triângulo está aqui dentro dele é um triângulo equilátero, se não é, tá bom? Então, eu vou dar uma lida na questão. Aí, na leitura, você interpreta, puxa, peraí, o que é que eu preciso lembrar, o que é que eu tenho na matemática, na minha cabecinha, para responder uma questão como essa, tá bom? Eu vejo nas respostas, eu também digo para galera, vai para a resposta. Às vezes, ela assusta um pouco, né? Como essa semana eu fiz uma questãozinha de esfera, que era só um triângulo retângulo, aí na resposta tinha uma raiz quadrada de 91. Cara, meu Deus, raiz de 91, mas nem era a resposta. Tenha calma, coraçãozinho aberto, tranquilo, pressãozinha 12 por 8, sem se afobar demais na prova, porque vai dar certo, tá bom? Domingão, assistindo aula, certamente Deus está vendo. Então, a questão me dá um texto, né? Eu tenho esse textozinho aqui, 2016 inclusive, eu vou até pular essa parte. Não vou nem ler esse texto. Não vejo nenhum número nesse texto, não tem nada, então pula, arrasta para cima, certo? Oscar, arquiteto, foi incumbido de fazer o projeto de um L ponto para a cobertura de um edifício comercial no centro da cidade. Olha aí, Teresina, né? Ali Portozinho, chama. Decidiu fazer a pista de pouco no formato hexágono. Pouco no formato de um hexágono regular. De 12 metros de lado. Quando eu falo hexágono regular, já vem algumas coisas na minha cabeça. Como, por exemplo, se eu voltar para cá, se eu pegar um hexágono regular, e na verdade todo polígono regular, ele é inscritível em uma circunferência, existe uma circunferência que vai tocar os seus vértices, perfeito? Se eu traçar as diagonais que passam pelo centro desse hexágono, para fazer isso. Às vezes eu não sei como é que é a fórmula, mas se eu traçar as diagonais que passam pelo centro, eu tenho uma diagonal, eu tenho aqui a outra diagonal e eu tenho essa outra diagonal. Eu estou dividindo esse hexágono em 6 triângulos. Qual é o detalhe, pessoal? É que esses triângulos, olha só, daqui para cá é raio, daqui para cá é raio, daqui para cá também é raio, concorda? E eu dividi esse hexágono, e esse ângulo todinho, ele é 360, isso quer dizer que esse ângulo central, 360 graus, dividido por 6, vai dar 60 graus. Ah, rapaz, olha que coisa. No hexágono regular, quando eu divido ele em triângulos, certo? Eu vou ter um triângulo isósceles, mas esse triângulo isósceles tem esse ângulo do vértice igual a 60 graus. O que isso quer dizer? Que esse ângulozinho certamente é igual a esse. Como os 3 ângulos são iguais, a soma dos 3 vai dar 180, e eu tenho esse ângulo 60, então esses dois têm que ser obrigatoriamente também 60 graus. O que isso quer dizer? Que eu quero que você lembre dessa fórmula. A área desse hexágono regular vai ser igual a 6 vezes a área de um triângulo desse. Porque esse triângulo é congruente a esse, é congruente a esse, todos eles são iguais. Então é 6 vezes a área do triângulo equilátero. E o Leonardo falou, né, agora mais cedo, como é que é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Pessoal, o triângulo equilátero, a áreazinha dele, eu tenho a altura, que é L, raiz de 3 sobre 2. Na altura do campeonato já tem que estar decorado isso na cabeça. Já sei como é que é. Enquanto que a área desse hexágono, desse triângulo equilátero, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pronto, morreu. Não é para decorar a fórmula não, tá certo? É o jeito de encontrar essa fórmula, é um ponto. Eu queria abrir parênteses em um outro ponto, pessoal. Galera, se eu tenho um hexágono regular, e nós acabamos de dizer que todo hexágono regular, ele é inscritível em uma circunferência, concorda? Eu tenho esse hexágono regular. Se a questão me der a diagonal, que não que passa pelo centro, mas me der essa diagonalzinha aqui, ó, observe que aqui eu tenho um triângulozinho, que se eu pegar essa outra diagonal, e eu pegar essa outra diagonal, olha o que acontece, galera. Esse triângulozinho, ele tá dentro desse hexágono, concorda? É um triângulo inscrito nesse hexágono. E esse triângulo, essa medida, é igual a essa medida, que é igual a essa medida, esse Dzinho. E vai linkar o que isso quer dizer? Quer dizer que a área desse hexágono é sempre o dobro da área desse triângulo. Ou então o triângulo é metade da área do hexágono. Então a área desse hexágono regular vai ser 2 vezes a área desse triângulo equilátero inscrito nesse hexágono regular. Fechou? Combinado? Ponto. Eu quero abrir um outro parêntese. São muitos parênteses abertos na revisão de hoje. Galera, só teve uma prova do Enem que não teve esse triângulo aqui, ó. Só teve uma.
Enem 2022. Não teve esse triângulozinho, ou para aplicar essa relação. Apareceu na prova um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, o que é não decorar. Que o cateto oposto a 30, ele é sempre metade da hipotenusa. Enquanto que o adjacente, ele é o oposto vezes a raiz quadrada de 3. Fechou? Se eu pegar um triângulozinho isósceles, aonde eu tenho esse ângulozinho aqui de 120 graus, e aqui x, aqui também x. Se o triângulo é isósceles, isso quer dizer que esses ângulos são iguais, ó. Então, cada um vale 30 graus. Aqui teve 30, aqui também vale 30. Se eu traçar aqui a altura, eu vou ter que é x, ó, é como se fosse o triângulo para cá, né, ó, simétrico aí, tá vendo, ó? Então, é 2x, 2x, 2x raiz de 3, ou x raiz quadrada de 3. Que eu posso também pensar nessa possibilidade. Esse ângulo é 120, aqui é o lado L, aqui é o lado L, esse Dzinho também pode ser L raiz quadrada de 3. Fechou? Mas eu quero que você lembre disso aqui, ó. Se eu tiver as diagonais que não passam pelo centro, esse triângulo, a área dele é metade da área do hexágonozão. Ou a área do hexágono é o dobro da área desse triângulo. Fechou? Volta pra cá. Volta pra cá. A questão está me dizendo que o hexágono regular tem 12 metros de lado. Então, nesse heliporto, esse hexágono tem 12 metros de lado. Eu tô tendo um lado desse hexágono. Gostei. Sendo a chamada ideia de toque, um triângulo equilátero inscrito no mesmo hexágono, bingo. Eu tenho aqui nada mais do que um triângulo equilátero que está dentro desse triângulo. Então, pessoal, eu preciso, né, ter feito uma questão parecida com essa para eu ganhar essa manha. Eu, Wagner, não sou melhor do que matemática que vocês, mas talvez eu tenha feito algumas poucas mais questões de matemática do que vocês. Então, quando você mostra para mim uma questão, eu já fiz uma parecida, tá certo? Ou então, eu tenho um conhecimento da mesma questão, eu já fiz a questão, tá certo? Então, eu tô vendo que é um hexágono regular e tem um triângulo dentro dele. E a questão deu a deixa. Esse triângulo bem aqui é um triângulo equilátero. Já fiz questões parecidas. E eu tenho que esse triângulozinho equilátero, a área dele é metade da área do hexágono. Dessa forma, por segurança, o helicóptero deverá pousar sempre na parte interna do triângulo equilátero, para pousar. Isso quer dizer que é para facilitar a visualização da área do toque, a região interna ao hexágono e externa ao triângulo equilátero será pintada com tinta amarela, né, fluorescente. Essa parte é tinta amarela. Então, peraí, se essa área do triângulo é metade do hexágono todo, isso quer dizer que essa área aqui é a outra metade. Não é óbvio? Se calcular desse triângulo, mateu a questão. Sendo assim, a área a ser pintada com essa tinta amarela deverá ter medida igual a quanto? Essa área pintada é a mesma área desse triângulo. E a área desse triângulo é o dobro da área do hexágono. Vou calcular a área do hexágono e vou dividir por 2. Morreu. Como é que eu vou calcular a área do hexágono? Eu não tenho o lado do triângulo. A questão não falou que esse lado vale 12. Então vai ficar 6 vezes 12 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Perfeito? Agora é só brincar de resolver. Peraí, esse 12 ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12, não é? Se eu pegar um 12 desse e cancelar com 4, vai ficar o 3. Concorda comigo? Então eu tenho 3 vezes 12, eu tenho 36. Vai ficar 6 vezes 36, raiz quadrada de 3. 3 vezes 30, 3 vezes 6. Vai dar quanto, Marco? 200 e quanto? 216. Termina em 6, concorda? 6 vezes 6 termina em 6. Tem duas respostas terminando em 6. Mas como tem a raiz de 3, 216 raiz de 3. Calma, 216 raiz de 3 é a área do hexágono todo. Mas ele quer só o triângulo, claro, de segurança do triângulo inscrito neste hexágono. É metade dessa área, 216. Metade vai dar quanto? 108. Raiz de 3, gabarito letra C de CPC. Chama. Show de bola. Deus está vendo. Deus está vendo. Galera, só lembrando que daqui a pouco o professor Wagner Filho volta e logo depois ainda tem o professor Marco Antônio e professor Leomardo Gomes. Não saia daí. Mas antes, eu tenho um recadinho para você. No SEV Colégio, formamos campeões dentro e fora da sala de aula. Com a metodologia ativa, inspirada em Harvard, nossos estudantes desenvolvem habilidades que os preparam para a vida. Seja qual for o desafio, eles estão sempre prontos para vencer.
Venha fazer parte dessa equipe campeã. Matrículas abertas para 2025. Acesse www.gruposev.com. Serve Colégio, feito por mãos, corações e inteligências. Estamos de volta com Vá Bem no Enem. Meu amigo Wagner Filho, Chama. tá contigo. Depois ainda tem o Marco Antônio, viu? Bora, Show. Bora. Vamos lá, vamos lá. Cuida. Que a próxima questão, pessoal, é impressionante como o Enem adora tronco de cone. Ó, ele não é muito fã de tronco de pirâmide não, tá bom? A não ser fazer corre pirâmide, mas calcular volume, por exemplo, ele não é muito fã não. Mas o que eu fizer no tronco de cone também vai servir para tronco de pirâmide, tá certo? E o que é que o Enem gosta, pessoal? O Enem já em várias provas, né? Pegar um troncozinho de cone, calcular só uma área da base, de uma base menor, de uma base maior, como já repetiu isso algumas vezes, certo? Planificar, pega um cone, planifica, né? Pega o tronco de cone e planifica, já cobrou a planificação desse tronco. Mas eu quero falar um pouco hoje sobre volume, certo? Em 2012, quando caiu a primeira vez para volume, né, ele deu a fórmula. Mas o Enem, pessoal, ele tem dado uma mudança, né? Esquece ele entregar a fórmula, porque antigamente ele fazia muito mais isso. Hoje ele não quer mais entregar a fórmula, você tem que saber como é que são as fórmulas. Primeiro, olha a questãozinha aqui. Já tô vendo que tem um cone, tem um paralelepípedo, né? Tem água dentro, pá. Gostei dessa. Ela diz o seguinte: um sólido com forma de um tronco circular, de um cone circular reto, construído de material homogêneo, flutua em um líquido, conforme a ilustração abaixo. Se as geratriz desse sólido forem divididas ao meio pelo nível do líquido, opa, gostei dessa informação. A geratriz está sendo dividida ao meio, certo? Vamos já falar o que é geratriz, mas pode ser geratriz dividida ao meio, pode ser a altura dividida ao meio, pode ser o raio da base, como foi ano passado. O ano passado que, curiosamente, caíram 3 questões de cilindro ano passado. E uma delas estava dentro de um tronco de cone, certo? Então foi bem interessante a questão do ano passado, bem mais burocrática, não era de graça, não foi antitronco de cone de graça. Aí eu quero que você lembre-se disso. A razão entre o volume submerso e o volume do sólido, que será, e o volume do sólido, como um todo, né, será igual a qual? Ele quer saber qual é essa razão entre os volumes. Galera, presta atenção, vou para cá o quadro. Normalmente, nas questões de Enem e de tronco de cone como um todo, esse corte não é em qualquer lugar, certo? Inclusive você, né, para quem é nossos alunos aqui no CPC, no CEB Vestibulares, eu mostrei como é que faz o corte em cone, né? Nós temos algumas maneiras. O mais padrão é quando eu faço um corte paralelo à base. E quando eu faço corte paralelo à base, eu vou ter um tronco de cone embaixo e um conezinho em cima, certo? Galera, esse corte normalmente não é em qualquer lugar. Não é do Neida. Não é do Neida. Eu tenho aqui a altura zona, certo? Se essa altura do conezinho for metade da altura do conezão, o que isso quer dizer? Que eu vou ter essa relação volumétrica entre as alturas. Então, olha só, olha como é lógico. Aqui é 1/2, porque foi bem no meiozinho. O que isso quer dizer? Que esse cara aqui, 1/2, essa relação que tem entre o cone pequeno e o cone grande é 1/2. Então, esse 1/2, quando eu estou falando de volume, vai ficar elevado ao quadrado. O que isso quer dizer? Que isso é 1/8 do volume. Esse cara de cima, ele representa 1/8 do volume original. Olha como é lógico. Se o cara de cima, ele vale 1/8, o cara de baixo vai ser o quê? 7/8 do volume original. Fechou? Ah, Vale, mas é muito ralo isso, porque eu tenho que aprender todo dia. Tem que decorar esse negócio? Não precisa decorar nada aqui, não. É de forma intuitiva até. Pessoal, a matemática, ela é muito lógica. É para responder as questões de maneira lógica. Poxa, o que aconteceu no 1/2 pode ser o que for agora. Eu vou pegar sempre essa relação. Se for a altura, fosse a altura a 1/3 da altura. Como ano passado, foi 1/3 do diâmetro da base. Era 18 e o outro era 6. Existe uma relação entre o 6 e o 18. Certo? Aqui eu estou botando 1/3. E a relação aqui é 1/3. Se eu pegar 1/3 e elevar ao cubo, eu vou ter quanto? Eu vou ter 1/27. Isso quer dizer o quê? Que o cara de cima, ele representa 1/27 avos do volume original. O cara de baixo é o restante. É o que está faltando para o inteiro. Para chegar no 27, está faltando 26. 26/27 avos do volume original. Foi o que caiu na prova do ano passado. Então, se eu pensar nisso aqui, eu fiz uma questão parecida com essa, aí eu vou na questão de graça. Porque ele falou que se é na metade da geratriz, volta para cá, se é na metade da geratriz, então eu tenho na metade da altura,
eu tenho a metade do raio da base. O que isso quer dizer? Que se for na metade, aqui é 1 para 2. 1 para 2 elevado ao cubo. Se eu pegar 1 sobre 2 elevar ao cubo, eu tenho 1/8. O cara de cima é 1/8. O cara de baixo, ele é 7/8 do volume original, do volume do sólido todo. Isso quer dizer, morreu a questão. Como ele pede essa razão entre o volume da parte submersa, é a parte de baixo. É o tronco de cone. Esse cara representa 7/8 do volume original. Gabarito letra D. Perfeito? Chama. Pronto, galera. Gabarito, então, agora eu vou para uma questão que é uma aposta minha também, certo? O ano passado caiu uma questão que foi talvez uma das mais fáceis em relação à função trigonométrica. E aí agora eu vou voltar um pouco para essa competência 5, tá certo? As funções, importante lembrar de função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica e as funções trigonométricas. Essa parte de trigonometria, né? Pegar um pouco da parte de funções. Então, olha só, eu acredito que esse ano vai cair uma questão de função e seja lei de formação dela. O Enem adora isso, pessoal. Lei de formação da função afim, lei de formação da função quadrática, lei de formação da função exponencial, como caiu na prova do ano passado também. E aí eu vou apostar com vocês uma questãozinha caindo função trigonométrica, beleza? Bora para a leitura da questão. Não vou ler nessa parte não, ó. Não tem nem número aqui. Só vejo que tem um negócio de um balanço, né? Me parece ser um balanço. A barca, que é o brinquedo do parque de diversões. Olha, eu disse que não ia ler, tô lendo, né? Bora, vai, cuida. Em um navio suspenso que, quando em funcionamento, realiza um movimento pendular. Esse movimento pendular. A figura a seguir mostra o esboço da estrutura desse brinquedo e o eixo em torno do qual ele gira. Perfeito. A tabela a seguir representa a altura em metro em relação ao solo. O ponto O, situado em uma das extremidades dessa barca, em função do tempo T. Esse tempo está em segundos, a partir do momento em que esse brinquedo é ligado. Beleza, eu tenho uma tabela. E analisar gráficos e tabelas, pessoal, também é uma competência que nós temos no Enem, certo? O Marco vai falar um pouco mais sobre ela. Sabe-se que a altura H desse ponto O em relação ao solo é descrita em função do tempo T em segundos, por uma função trigonométrica, e olha a função que ele colocou do tipo. A função é A mais, e ele já deu a deixa, ó. A função é função seno, tá legal? Com A, B e K sendo constantes positivas, sendo assim, para ajustar o funcionamento do brinquedo, desde-se definir os parâmetros A, B e C relacionados ao tempo e à altura em que se completo do movimento do brinquedo. Definidos os parâmetros, né, descritos, a função seno define qual lei de formação dela. Galera, muita gente vai fazer o que nessa questão? Vai substituir. E vai substituir em cada uma das alternativas. Se der certo a letra A, é massa. O problema é se for a letra E, resposta correta. Você vai perder um pouco de tempo. Agora, se você for cirúrgico, a gente está aqui, pessoal, para ser cirúrgico na resolução das questões. Você vai ser futuros médicos. Você não pode fazer um corte muito grande no teu paciente. Não precisa ser muito burocrático na resolução. Agora, para isso, tem que ter um pouco de teoria. Certo? Vai para cá, vem comigo, vem comigo. Cara, a função seno, olha só, a função seno, ela tem um padrão. A função cosseno, ela também tem um padrão, um jeito, uns modos operantes. Tem uma curva, uma vez caiu no Enem, que era o calçadão de Copacabana, aquela curvazinha do calçadão de Copacabana. O Clemilson nunca foi lá, não sabe como é, certo? Mas lá no calçadão, para quem não sabe como é o Clemilson, ele fala o quê? Tira uma foto do negócio. Aí, tu que não sabe, nunca foi lá em Copacabana, tá aí a foto. Aí tira uma foto e mostra. E perguntava, ei, essa ondinha representa qual tipo de função? É gráfico de qual função? Função tangente, função seno, cosseno, função afim, função quadrática. Essa ondinha, essa curvazinha, é movimentos periódicos, né? As ondas da maré, batimento cardíaco, né? Toda vez que eu tenho movimentos periódicos, pessoal, uma mola vibrante, são funções trigonométricas. Então, olha para cá. A função seno, ela tem um padrão. E o padrão é esse aqui, ó. Saindo do eixo Y, daqui para frente, ele começa a repetir essa mesma curva. Então, eu não vou olhar daqui para frente. Eu vou olhar só até onde a curva se repete. Nesse ponto aqui, onde é a novidade. Saindo do eixo Y. Ah, vai no que vem antes. Não interessa que vem antes. É Brasil daqui para frente. É do eixo Y para frente. Certo? Então, esse Szinho parece um S de seno. Esse S parece um S de seno. Foca nisso. Evane, mas a função cosseno é igual. Não é igual. Não é igual. A função cosseno, pessoal, ela é assim, ó. Ele vai aqui, aí desceu, pá, subiu. Vou chegar bem que assim, ó. Ele começa a repetir essa mesma curva. Tá vendo, ó? Então, eu não vou olhar para só até aqui. Até aqui. Isso aqui parece mais uma carinha sorrindo, né? Essa curva, ela é igual a essa? Ah, é sim. Não, não é. Aqui parece um S, lá não parece um S.
Lá parece uma parábola até, né? Mas não é parábola. Então, a função seno, ela pode ser assim, esse Szinho, ou então saindo subindo, ou ele pode fazer isso aqui, ó. Olha aí. Saindo, descendo. Mas aqui continua aparecendo um S. Ou então, ela pode ser assim, ó. Ela saiu descendo, ela pode ser isso aqui, ó. Faz isso aqui, ó, a curva, ó. Ela faz essa curvazinha aí. Então, observe que tem um formato diferente. Ela pode ser assim ou ela pode ser espelhada. Tá vendo, ó? Ela pode ser assim, um Szinho, ou pode ser esse Szinho espelhado, invertido. Combinado, pessoal? Toda função trigonométrica tem um valor máximo e valor mínimo. Todas elas têm um valor máximo e têm um valor mínimo. Todas elas têm um valor máximo e um valor mínimo. Eu garanto para vocês uma coisa. Eu aposto a vida do Marco Antônio, como não vai cair na prova com um D. Se for gráfico, esse cara aqui não vai ter. Esse D aqui é que deforma o nosso gráfico. Não vai ter o D, certo? Então, quem é esse A? Esse A, pessoal, ele faz com gráfico, um elevador. Ele faz o gráfico subir ou o gráfico descer. Pois o A, ele está bem no meio dessa minha imagem. Ele é exatamente o ponto bem na metade desse valor máximo e desse valor mínimo. Isso é sempre. Onde é que está o A? O A está bem no meio do valor máximo e do valor mínimo. Do valor máximo e do valor mínimo. Então, o Azinho está aqui no meio, ó. Aqui é o A, ó. Bem no meizinho, ó. Aqui é o A. Ó, bem no meizinho, ó. Aqui é o A. Bem no meizinho, ó. Aqui é o A. Vai, não entendi isso. Tá com dificuldade? O A, pessoal, ele vai ser média aritmética entre valor máximo e valor mínimo. Sempre. Fechou? Média aritmética. Bem no meio do gráfico. Pá, pega o valor máximo, valor mínimo, soma e divide por 2. Quem é o B? Esse B é a amplitude da minha imagem. Esse B, pessoal, ele é a distância do que o A consegue subir, do que o A consegue descer. Então, o B, ele é a distância do A até o valor máximo. Ou então, do A até o valor mínimo. Esse cara é B. Daqui pra lá é B, ó. Daqui pra baixo é B. Aqui também, ó. Aqui é Bzinho, onde aqui também vai ser Bzinho. Então, essa minha imagem é sempre 2B. Eu tô falando de distância, e distância é em módulo. Então, quem é esse B? É valor máximo menos o valor mínimo dividido por 2. Fechou? Enquanto A é a soma, o B é a diferença. Acabou. Agora, calma. Se na função seno sai do eixo Y subindo, é porque o B ele é positivo. Se sai descendo, esse B ele é negativo. Na função seno, decora. Sai subindo, positivo. Sai descendo, negativo. No cosseno, saiu descendo, o B ele é positivo. Sai subindo, esse B ele é negativo. Morreu. Acabou a questão, volta para ela. Volta para ela. Olha a função que ele está me dando, ó. H de T é igual a A mais B, sendo de KT. Ah, então peraí. Nesse caso, essa questão, eu fazia meu gráfico. Pessoal, se você observar o gráficozinho que está lá, presta atenção. Lá no gráfico, eu tenho aqui o tempo, né? Esse tempozinho é em segundos, e aqui eu tenho a altura. Observe que a altura, ela está variando de 5, 7, 5, 3, 5, 7. Então é 3, 5, 7. Vamos botar o gráfico. E o x, ele está variando entre 0, 0, aí π, 2π, 3π, 4π e 5π. Fechou? Peraí, bora pegar os pares ordenados. O que é que eu tenho? O A, quando o x for 0, vai ser 5. Tá aqui o ponto. Quando for π, é 7, lá em cima. Ó o pontinho. Quando for 2 é 5. Quando for 3 vai ser 3. 3 e 3. Quando for 4, ele vai ser 5. Volta lá para o 5. Quando for 5, ele vai lá para o 7. Olha a curva desta minha função. Essa curva, ó, sobe, desce, sobe. Concordo que daqui para frente ele começa a repetir essa mesma curva? Então é só olhar para cá, ó. Vá. Realmente a função seno. A função ela é seno. Eu vou olhar para as respostas. Olhando para cá, o A está onde? Bem no meio da imagem. Valor máximo é 7, valor mínimo é 3. O A está bem no meio. Então, certamente, pessoal, o A, ele é o 5. Então, esse A, ele vale 5. Fechou? O A vale 5. Olha para as respostas. Se é 5, está fora. Letra C, está fora. Letra D, está fora, porque o A, ele é 5. Fechou? Quem é o B? É a distância desse cara até o valor máximo. Desse cara até o valor mínimo. E saiu subindo. Sai subindo, o B, ele é positivo. Então, esse B... Do 5 para o 7 é quanto? 2. E é um 2 positivo. Fechou? Espera aí. 2 positivo, vira ali letra C, letra D. Aí o A é 5, tá em todas elas. E esse B é 2, ó. 2 positivo, então tá fora a letra A. Só pode ser ou a letra B de bola, ou essa letra E. Concorda? Só que quem me determina período, quem determina período? É o valor de quem? É o valor do C. O C que dá período. E como é que é período?
é 2π sobre o módulo de C. Se eu trocar de posição, o C ele é 2π sobre esse meu período. E nesse caso, o período, pessoal, é onde esse gráfico, até onde ele é novidade. É no EX o período. Então aqui ele vale 4π. Ou seja, o C é 2π sobre 4π. Arrasou. Π vai embora, é 1 sobre 2. Quem tem o C, 1 sobre 2, é a letra E. É de Espírito Santo, abençoa cada um de vocês. Porque agora, direto do Pará, se ligaram, pessoal? Não, só abrir um parênteses. Eu precisei dessa aula para vocês, para você olhar para as questões, é letra tal. Para não perder muito tempo na resolução das questões. Combinado? E direto do Pará vem aí o meu amigo Marco Antônio. Ele vem aí porque ele vai chiar bastante aqui para vocês. Marquitos. Obrigado, meu nobre amigo. Chama. Piauí todo acabou de ver a melhor solução de função trigonométrica. E faça um teste nas questões de Enem. Não é teste, é teste. Valeu? Teste. Teste. Chama. Obrigado, nobre amigo. Chama. Obrigado. Fica aí direto do Pará, meu amigo Marco Antônio. Valeu. Vai, cuida. Produção, como é que passa isso aqui, produção? Vai. Me explica aqui, produção. Pelo Amigo, amor de Deus. Isso aqui você vai passar. Pessoal, aqui tá vendo aqui, né? Tá, valeu. Passa. Obrigado, tá? Valeu. Passou. Obrigado. Você pode voltar. É que lá em Belém arco e flecha, Entendeu, mas né? valeu. Obrigado. Obrigado. Acabou de ter Abraço, uma aula abraço. de como passar. Abraço. Rapaz. Vambora, vamos nessa. Olha aí, rapaziada. Piauí todo tá vendo aqui uma questão de proporcionalidade. Essa questão de proporcionalidade, meus amigos, ela é uma questão que pode cair na prova de vocês e, apesar de ser considerada uma questão simples, você pode ter seríssimos problemas na interpretação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre vem uma questão para armar a fórmula, para colocar a fórmula diretamente inversamente proporcional, esse tipo de operação. Portanto, eu trouxe a vocês um item que parece ser fácil, mas ela tem uma armação difícil e tem uma dica muito importante para dar no final. Queria lembrar vocês aí que dia 12 é dia do Círio de Nazaré. Minha esposa está em Belém agora, uma hora dessa, com os meus 2 filhos. Um beijo para vocês. O Piauí todo agora vai descobrir o poder de uma questão de proporcionalidade. Olha só, galera, como eu tenho aqui um verdadeiro assistente mestre. Tá doida? Quem é de vocês que tem Wagner Filho lhe ajudando na questão de matemática? Aqui no Piauí sou eu. Não sei se o Wagner agora vai ficar internacionalizado, porque me disseram que a marca dele agora vai para outros países, como Holanda, Bélgica. Vai até dar aula na Antuérpia, local de grandes diamantes e grandes aulas. Bom, vamos nessa, rapaziada. Vamos nessa aqui. Vamos botar aqui. Matemática. Vamos lá. Meus amores, nós temos uma questão que ele fala do preço do diamante aqui, de uma pedra preciosa, e informa que o preço é proporcional ao quadrado. Então, vamos lá. Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que o preço de um diamante é diretamente proporcional ao quadrado da sua massa. Eu posso escrever isso aqui no momento em que eu quiser, tudo bem? Tem um detalhe interessante, meus amores, tem um detalhe super interessante. É que o diamante, ele quebra em 2 partes, proporcionais a 5 e 6. É como se os pesos deles fossem de 5 e de 6. Portanto, eu posso escrever aqui, sem medo de errar, que o primeiro valor dividido por 5 ao quadrado terá de ser igual ao segundo valor dividido por 6 ao quadrado. Isso aqui é sempre constante. Lembrando a vocês que quando 2 grandezas são diretamente proporcionais entre si, vocês têm uma relação de divisão constante entre essas grandezas. Então, o que eu tenho aqui? O primeiro preço dividido pelo quadrado da massa tem que ser igual ao segundo preço dividido pelo quadrado da massa. Só que tem um detalhe importante aqui. Essa proporcionalidade, ela permanece inalterada se por acaso você fizer isso aqui, x mais y sobre 5 mais 6. E isso aqui também deve dar uma constante. Então, qual vai ser o raciocínio da questão? Nós vamos fazer o preço separado e junto, porque muito provavelmente, quando você fizer essa diferença, você vai perceber que um vai ser maior do que o outro. E é óbvio, como um é maior do que o outro,
nós teremos o prejuízo dado na questão. Percebam comigo, se eu fizer essa conta aqui com x e igualar x sobre 5 ao quadrado com o k, nós teremos x é igual a 25k. Estou passando apenas o 5 ao quadrado para cá, dividindo. Perdão, multiplicando. E nós teremos também, da mesma forma, se eu passar o 6 ao quadrado para cá, nós teremos também o 36k. Meus amores de todo o Piauí, diretamente da TV Cidade Verde, presta atenção para um detalhe. Presta atenção. Ali eu vou vender x e vou vender y, sozinhos, isoladamente. Então, qual vai ser o preço que eu vou arrecadar? Qual vai ser o valor que eu vou arrecadar? Eu vou arrecadar x mais y, que dá exatamente 25k mais 36k. E isso aqui, na hora em que eu somar, vai dar exatamente 61k. Tudo bem? Entretanto, se você vender junto, se você vender as duas pedras sem estarem quebradas, você vai ter x mais y sobre 5 mais 6 ao quadrado, que também dá a mesma constante. Reparem que o valor e a proporcionalidade entre as massas, junto ou separado por ser constante, permanece com frações inalteradas. Então, aqui, se eu vender a pedra junta, eu vou lucrar k vezes 11 ao quadrado, que dá exatamente 121k. Olha que coisa interessante, rapaziada. Olha que coisa interessante. Se eu vender as pedras separadamente, eu vou obter 61k. Se eu vendê-las juntas, como se fosse uma pedra só, eu vou obter 121k. O que isso quer dizer? Quer dizer uma coisa. Quer dizer que se você vendê-la junta, você vai obter um valor maior do que se vendesse separado. Ou seja, ao vendê-la separada, você tem um prejuízo em relação à venda junta. E se nós olharmos para cá, o prejuízo foi de exatamente R$ 1.620. Então, para acabar a questão, vamos fazer o seguinte aqui, olha. 121k menos 61k, que é a diferença entre os dois que dá o prejuízo, vai ser de 1.620. Meus amores do Piauí inteiro, 121 menos 61, nós já sabemos que dá 60k. E aí, 60k vai ser igual a 1.620. K vai ser igual a 1.620 sobre 60. K vai dar exatamente, deixa eu ver aqui, duas vezes, vai dar 60. Vai dar 60 também. Não, não vai dar 60 não, vai dar 27. Perdão, 27. 27. Ok, 27. Agora, o que ele quer? Ele quer que nós calculemos o valor do preço do diamante quando ele estiver junto. Quando ele estiver junto, está representado bem aqui, meus senhores. Vai ser 121k. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer o seguinte. O preço vai ser dado por 121 vezes 27. Meus amores, 121 vezes 27 dá exatamente 3.000. Muito obrigado, produção. 3.267, cuja alternativa certa é letra C de casa. Entretanto, quero dar uma dica a vocês. Se vocês não quiserem perder muito tempo com essa conta, reparem que um dos problemas foi encontrar o valor de x ao quadrado e y ao quadrado em relação a x mais y ao quadrado. Quando você tiver esse problema, você tem que perceber um detalhe que muita gente deixa de perceber. A diferença entre os dois é que na hora que você expande o binômio, você vai ter o aparecimento desse valor bem aqui. Então vai essa dica aí para o Piauí todinho. O valor cruzado, o termo cruzado 2xy, é exatamente o coeficiente que fica ao lado do k, que nesse caso deu 60. Então você pode pular dessa etapa toda direto para esse número bem aqui. Peraí, Marco Antônio, eu não entendi. Explica de novo. Esse númerozinho ao lado do k
é sempre 2 vezes a primeira massa vezes a segunda massa. Reparem, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60. Então você pode pular essas etapas todas e pode ir direto para o número que fica ao lado do K. Essa questão ela é considerada uma questão difícil, porque muita gente não consegue observar como inserir o 1620 na questão, por conta exatamente desse prejuízo. Portanto, não seria uma questão com a qual nós começaríamos a prova, mas com certeza seria uma questão que, depois de 38 acertos, com a trilha do TRI ótima, você acertando, ela vale em média de 70 a 120 pontos, dependendo se você acertou lá atrás as questões de gráfico e tabela. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Essa questão de proporcionalidade, ela tem um viés muito grande, e eu vou mostrar agora para vocês uma outra questão que envolve gráfico e tabela, que é sobre um tema muito importante do Enem, que é o famoso poder de compra. Então vamos nessa aqui para a próxima questão. Nós também trouxemos a vocês um item inédito. Tiraram o print aí da tela? Tô brincando. Pronto, vou apagar aqui. Vamos apagar aqui. E vamos resolver uma questão que, na minha opinião, é um tema muito sensível, já que esse ano o viés socioeconômico e tecnocientífico do Enem bateu exatamente no poder de compra, inflação, gestão econômica e outros temas sensíveis que são cobrados na prova do Enem. Então nós temos aqui um dos problemas enfrentados pela gestão econômica do governo federal, é o controle da inflação e o respectivo aumento do poder de compra da população. Uma classe de trabalhadores recebeu, durante 2 anos, os aumentos salariais mostrados na tabela a seguir e a inflação mostrada no mesmo período. Bom, rapaziada, vamos fazer uma coisa. Anotem aí nos cadernos de vocês, anotem em vossos cadernos, que poder de compra nada mais é do que salário menos inflação dividido pela inflação. Ou seja, você vai usar um conceito de variação percentual para poder estabelecer de maneira rápida e definitiva o poder de compra. Um detalhe importante, como se trata de 2 aumentos percentuais, tanto o salário quanto a inflação vão ser calculados através de 1,09, aumentou 100, depois aumentou 6 novamente. E aqui nós temos um aumento de 7, deixa eu ver, salário, tá certo? É aqui, 1,07, depois 1,06 novamente. Meus senhores, fazer essa conta de cabeça pode ser uma alternativa a vocês. Eu vou ensinar aqui um pequeno truque que vale para frações entre 1 e 9%. Os 2 primeiros dígitos aqui são sempre a soma. 9 mais 6 dá 15. E os outros 2 últimos, a multiplicação. 9 vezes 6, 54. Pronto. Não precisa vocês fazerem mais nada. Se vocês não estão acreditando, peguem a calculadora agora e façam a mesma coisa comigo. Façam aí. 1,07 vezes 1,06. Fizeram? Beleza? Então, olha só como ficará. 7 mais 6 dá 13. E 6 vezes 7 vai dar 42. Prontinho. Acabou o problema de vocês. Agora nós podemos realizar as nossas contas de modo que nós fiquemos em compasso de espera apenas com o que vai acontecer agora aqui. Como é que vai ficar isso? O salário aumentou 15,54%, a inflação 13,42%. Quanto aumentou o salário em relação à inflação? Vocês vão fazer essa continha aqui, que dá 1,1554 menos 1,1342 em relação à inflação. Então, nós teremos aqui 1,1342. Meus senhores, após vocês fazerem algumas continhas e algumas aproximações, vocês vão observar que se trata de um aumento de 0,018. E se vocês multiplicarem por 100, vocês encontrarão a porcentagem de aumento de 1,8%. Alô, meus amigos! Alô, meus amigos! Rapaziada toda do Piauí, variação percentual cai, poder de compra cai. Você está sempre diante de uma questão que envolve esse tipo de dados oficiais. Então, meus amores, eu agora vou marcar aqui a alternativa correta com vocês, beleza? E, produção, próximo bloco, ou chama o nobre mestre aí? Opa, temos aqui o nosso querido amigo professor Clemilson. Eu estava ali observando isso aqui.
Isso é muito legal, né? Eu tenho 47 anos, embora não pareça. Eu também tenho 48. Parece nem um pinto. Tu tem quanto, rapaz? 48. 48. Cara, tu tá 48. acabado, meu irmão. Tô, Tá acabado mesmo. Tô igual um Quer dizer, charque lá. então, que eu posso somar isso, E depois multiplicar esses 4 dígitos. Tá sempre certo. sempre... Sempre de 1 até 9%. Galera de casa, que fantástico isso aí. Marcão, tu vai fazer mais uma questão aqui pra gente, Vou vai? fazer mais uma. Sobre... Vou fazer mais uma. Sabe? Vou fazer mais uma sobre análise combinatória. Ei, isso é fácil. Tranquilo. Tranquilíssimo. Serve, vai ser tranquilíssimo. Galera, então próximo bloco, Marco Antônio Valeu, professor. e Leonardo Gomes também. Leonardo Gomes, tomara que ele seja flamenguista também. É, eu acho que não. Não, né? Ele não é totalmente inteligente. Ah, mas olha, eu já percebi que o senhor tem bom gosto. Estou aqui, que o senhor tem bom gosto. Já me disseram que o senhor é flamenguista, embora haja pessoas de preferência. Cara de 48 chamando de 47 de senhor. Poxa. É assim mesmo, viu? Mas antes da gente ir pro intervalo, tem um recadinho pra vocês. Ei, tá preparado para fazer o Enem pegar fogo? Vem aí o Enem on Fire do SEV Colégio Unidade Parnaíba, dia 28 de outubro. A melhor revisão do Piauí, com os melhores professores e o melhor de tudo. Preste atenção, o melhor de tudo é gratuito. SEV Colégio Parnaíba, Enem on Fire, gratuito, dia 28 de outubro. Mas, as vagas são limitadas, então corre, garanta agora a sua vaga no site gruposev.com. Enem on Fire, vem que essa é a sua chance de garantir sua aprovação. SEV Parnaíba, feito por mãos, corações e inteligências. Domingão, né, galera? Que domingo maravilhoso, muito conhecimento, aqui na companhia do meu amigo Marco Antônio. Marco, tem mais uma questão. Tem mais uma. Mas, professor, tem uma pergunta para lhe fazer. Mas calma que eu vou dizer que essa é fácil. Análise combinatória é tranquilíssimo. tranquilo. Por isso que ele perguntar uma coisa, professor. Diga, O senhor prefere buchada ou açaí? Cara, eu prefiro buchada. Ah, não acredito. Produção, buchada ou açaí, produção? Açaí, tá Açaí. vendo só? Açaí só porque é do Pará. Ah, pelo Eu amor não de gosto Deus. nem de buchada e nem de açaí, infelizmente. Não? E panelada, vai? Aí é comigo, aí é comigo. Ah, aí é comigo. olha, eu provei panelada do dia, adorei, mas eu Meu prefiro amigo, açaí. Você vai agora fazer uma questão de análise combinatória e depois ainda tem o professor Leonardo Gomes com mais 3 questões para você e um desafio. Desafio só o Leonardo vai falar depois para você. Arrebente aí, meu amigo. Valeu. Vamos nessa. Meu povo do Piauí, nós estamos diante de um problema que ele é sério. Todo mundo tem aquele mesmo discurso de que a gente não deve aprender análise combinatória por fórmula, mas, gente, competência 1, habilidade H2, reconhecer padrões numéricos e de contagem. Rapaziada, só existe um tipo de reconhecimento efetivo de padrão de contagem e de padrão numérico, que é através do uso da fórmula geral. Então, vai sim cair uma questão do Enem, onde o cabra não vai querer que nós calculemos o valor da solução. Ele vai querer apenas que nós indiquemos qual das respostas certas você marcaria. E aqui nós temos uma questão que envolve um pouquinho da competência 7 com a competência 6. Nós temos um prédio com 4 andares que possui 2 apartamentos por andar. Exatamente um apartamento ocupado por andar. O oficial de justiça deseja notificar esses 3 apartamentos. Lembremos, um ocupado por andar. Qual a probabilidade de que o oficial escolha exatamente 3 apartamentos ocupados? Senhores, vamos fazer aqui um detalhe importante acontecer. Quando nós estivermos tratando de probabilidade, a probabilidade são sempre os casos favoráveis sobre os casos possíveis. E sempre que for útil a vocês, trate os casos possíveis através de combinação. Então, nós temos aqui um problema em que nós vamos desenhar aqui um prédio com 4 andares, 4 apartamentos, e nesses 4 apartamentos nós temos um ocupado em cada andar. Então, façamos o desenho, tem aqui o desenho feito, e aí eu vou perguntar a vocês o seguinte: como é que eu posso escolher um apartamento ocupado em cada andar? Bom, raciocinem, pensem comigo. De quantas maneiras eu posso escolher um apartamento ocupado no primeiro andar? 2 maneiras. Ou da esquerda ou da direita. No andar de cima, 2 maneiras. E no andar de baixo? Perdão, no penúltimo andar e no último andar? Também 2 maneiras. Então, na hora em que você vai calcular o número de casos favoráveis, é necessário que nós pensemos em 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Mas, professor, por que isso? Porque eu quero que estejamos com um ocupado no primeiro andar
e outro no segundo, e outro no terceiro, e outro no quarto. Esse E dá a ideia de multiplicação de probabilidades. Então, toda vez que você estiver diante daquilo ali, você já sabe que haverá um PFCzinho básico, mas não paremos por aí. Percebamos o seguinte, na hora que nós calculamos a probabilidade, em cima nós vamos ter 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Mas embaixo é necessário que você que está aí no Piauí, na TV Cidade Verde, no dia de domingo, tentando matar uma questão do Enem, perceba o seguinte, eu vou ter um apartamento aqui, que eu não sei quem é, um aqui e um aqui. Mas para os casos possíveis, não me interessa a ordem que nós vamos escolher. Portanto, nós estamos diante de uma questão de análise combinatória, onde os casos possíveis se revelam através de uma combinação de 8, 4 a 4. Então, nós teremos um total de 8 apartamentos e escolheremos 4 desses apartamentos. Portanto, a probabilidade pedida nesse caso vai ser a potência de 2 a quarta, dividido pela combinação de 8, 4 a 4, que na resposta está dessa forma aí, que é a letra C, mas que nós podemos perceber ou tratá-la da seguinte maneira, 2 a quarta sobre 8 fatorial, dividido por 4 fatorial, vezes 4 fatorial. Isso aqui, na hora que você multiplicar a primeira pelo inverso da segunda, vai aparecer isso aqui, 4 fatorial ao quadrado, sobre 8 fatorial. Se essa resposta aqui aparecer, meus amigos, de todo o Piauí, tenham calma, cuidado, porque vocês já viram aqui no nosso programa que é uma questão apenas de colocar uma combinação na própria questão. Beleza? Então, a alternativa certa é a alternativa C de casa, C de Cristo, C de conseguirei ser aprovado. E agora conosco, no nosso programa, diretamente do Piauí, um dos professores mais queridos do SEV, um grande amigo de matemática, e um professor muito querido de nós todos, mestre Leonardo Gomes, esteja aqui conosco. Bota as palmas aí, né? Mestre. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Diga lá. O senhor precisa de mais alguma coisa de mim ou posso ir tranquilo? Assim, é porque assim, o Wagner Filho, ele tem um problema de toda vez que eu vou dar uma aula depois dele, ele não apaga o quadro, né? Então ele ficou também lhe devendo essa situação. Se você pudesse apagar... Não, com toda certeza. Segure aqui. Se você pudesse, segure aqui. Ele agradecer demais. Não, tudo bem, estamos aqui para isso. Rapaziada, vem a pessoa lá de Belém, para em verde... Ei, pô, tu gosta de negócio de Joelma, eu gosto. Não, Chibinha nem Joelma, não. Eu sou muito fã de AC/DC. Não, pô, eu não paro nessas coisas, não. Não, pelo amor de Deus. Tchau, galera. Beijo para vocês aí. Galera, o seguinte, nessa manhã de domingo, eu estou faltando à escola bíblica dominical, viu, Clemilson? Estou faltando à igreja para estar aqui ensinando vocês nessa manhã muito produtiva. Irmão, quanta dica massa, velho. Quanta dica massa. Parabéns aí, meus amigos Wagner Filho e Marco Antônio, por estar enriquecendo a matemática. Não só aqui nesse domingo, mas enriquecendo a matemática no Piauí. E eu estava ali aprendendo muito também. Vamos lá. Galera, é o seguinte, a gente vai falar sobre algumas competências. A competência 5 é a parte de funções e a parte de análise, de geometria analítica. Então, eu vou falar também a parte de funções e geometria analítica e a gente vai fazer uma questãozinha de boa de conjuntos, beleza? Ó, a questão de função do segundo grau, entende? Eu vou te mostrar como é que ela cai no Enem. Irmão, se tu entender que o Enem são ciclos de questões, são questões repetitivas no sentido de que são questões recorrentes, fica muito mais fácil. Estudar para o Enem, já falei, é diferente do estudar matemática. Tem vestibulares como o IFP, tem vestibulares como a própria UEMA, como a UES, que a matemática é um outro tipo de direcionamento. O Enem não. O Enem a gente vai entender um contexto, a gente vai entender uma história e assim a gente vai para as questões. Já nos outros vestibulares, as questões são muito analíticas. Ou seja, geralmente ele pede para achar o X, geralmente ele pede sem contextos, questões sem contextos, mas no Enem não. A gente vai trabalhar uma historinha e aí a gente vai para cima da questão. Beleza? Olhou uma questão, se tem uma função, olha para cá, vamos para o quadro. Galera, vamos lá. Tem um contexto na questão, a gente vai já ler a questão,
Mas antes de fazer ela, antes de ler a questão, eu vou te falar como cai no Enem. É uma prática que eu gosto muito de fazer. Quando eu vou falar qualquer questão, qualquer assunto de matemática, eu não dou aula do assunto, eu dou aula de como é que esse assunto ele vai cair no Enem. Irmão, vai ter questão de função do segundo grau no Enem, isso é certeza. Então, como é que cai? Geralmente, ele vai pedir duas palavras-chave, ou um valor máximo, vou abreviar, ou um valor mínimo. Ou geralmente vai ter função nas alternativas, ou geralmente ele vai te dar um gráfico. Cara, eu sou mesmo assim com os anjos. Como eu sou da igreja, eu sou mesmo assim com os anjos. Então tu tem que entender uma parada. Eu sonhei que vai cair uma questão de valor máximo barra mínimo no Enem e de função do segundo grau. Tu vai assistir essa aula, tu vai lá no dia 10 de novembro, tu vai fazer o segundo dia e tu vai lembrar, irmão, aquele cara realmente é profeta do Senhor. Por quê? Porque vai cair questão de valor máximo e valor mínimo. Pode cair gráfico? Pode, mas eu creio que vai cair questão de valor máximo ou valor mínimo. Isso aqui é um pouco confuso, certo? Cara, a gente vai falar de função, quando eu vou falar de função do segundo grau, eu tenho que lembrar que a função do segundo grau, na verdade, é uma parábola. E essa parábola, ou ela é voltada para cima, ou ela é voltada para baixo. Entende? Ou ela é assim, ou ela é assim. Tudo isso vai depender do valor do A. Qual é a forma de uma função? Uma função tem essa forma aqui, ó, f de x igual a ax2 mais bx mais c. Vamos entender como é que funciona aqui, ó. Se esse valor que acompanha o x ao quadrado for positivo, a minha concavidade ela é para cima. Ou seja, se o valor é positivo, ela é para cima. Porém, se esse valor for negativo, a minha concavidade é para baixo. É aí que é confuso. Leonardo, como é que eu sei se a questão vai me pedir o valor máximo ou o valor mínimo? E, geralmente ela fala no enunciado, mas a gente tem que entender essa parada aqui. Cara, quando o A é positivo, aí o aluno confunde. Ah, professor, se o A é positivo, então eu tenho um valor máximo. Calma aí. Entende? Se o A é positivo, a minha concavidade é para cima, mas meu ponto é lá embaixo. Esse ponto lá embaixo é chamado ponto mínimo. Beleza? Se minha concavidade é para baixo, ou seja, eu tenho um valor lá em cima, esse valor é chamado valor máximo. Tranquilo? Como é que eu acho esse valor máximo ou esse valor mínimo? Vai depender do que a questão vai pedir. Irmão, geralmente, valor máximo ou valor mínimo, a gente vai pedir x do vértice ou y do vértice. É aqui que a gente vai tentar entender a gramática da coisa. O aluno, geralmente, ele sabe fazer questão de x e y do vértice, mas, às vezes, ele fica perdido na gramática da questão. Se tiver uma função nas alternativas, o professor Wagner ensinou o jeito de fazer, mas, quando é do primeiro ou do segundo grau, geralmente, a gente substitui os valores e acha a função correspondente. E o gráfico da função, tu vai entender que, ó, se o A for positivo, eu vou ter dois valores. Esses valores são chamados zeros da função. Eu vou cortar. Geralmente eu vou cortar aqui, ó. Em um valor, esse ponto aqui é o ponto C, se eu tiver no gráfico do eixo Y, e aqui do gráfico do eixo X. E esses valores aqui são chamados zeros da função. Mas eu quero focar em algo que eu tenho certeza que vai cair, que é valor máximo e valor mínimo. Como é que eu acho o valor máximo e o valor mínimo de uma questão? X e Y do vértice. E a gente vai ter que fazer uma anotação aqui, ó. X do vértice é menos B sobre 2A e o Y do vértice é menos delta dividido por 4 vezes o valor de A. Vamos para cá. Vamos para as questões. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante de área arrecadada em milhar poderia ser dado pela expressão x ao quadrado sobre 4 menos 10x mais 105, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário arrecadado ao longo do mês. Ó, você que vai ter acesso a esse material, tu vai ter que sublinhar aqui, ó, qual é o menor montante diário V arrecadado ao longo do mês, beleza? E classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir. Ele vai te dar as categorias,
No caso, qual seria a classificação de desempenho da empresa? Vamos entender a parada, ó. Volta para cá. Aqui eu tenho minha função. O que é que a questão está falando? Esse valor de V é o montante. E esse valor de X é o tempo. O tempo é dias do mês. É os dias, é o dia do mês. Vamos entender a parada. Ó, a questão, ela vai te pedir alguma coisa mínima ou máxima. Olha para mim. Cara, nesse caso aqui, seria valor máximo ou valor mínimo? Essa questão tu vai responder aí. Seria valor máximo ou valor mínimo? Meu irmão, o A é positivo. Se o A é positivo, eu tenho um valor mínimo. É o que a questão está pedindo. Então vamos aqui, ó. É o seguinte. Se eu pedisse assim, qual o dia que deu o montante mínimo? Ou se eu te perguntasse, qual o montante mínimo? Eu vou fazer duas perguntas diferentes. O professor Clemilson é professor de português de interpretação de texto. E aí eu não sei como é que se chama isso aqui, na verdade. Mas ele vai me ajudar aqui. Quando eu falar assim, ó, qual o dia que deu o montante mínimo? Quem é o personagem principal da minha frase? Bora, Clemilson, me ajuda. Qual o personagem principal? O dia que deu o montante mínimo. A galera de casa vai responder. O principal personagem é quem? O dia. Ei, como é que eu chamo isso aqui? É substantivo? É adjetivo? É adjunto? É adnominal? É sujeito, é? Régua. Ó, o dia é o personagem principal. Olha pra cá, olha pra cá. Dia, tempo, é montante V ou X? É o X, né? Assim? Então, se eu pedisse o dia, eu estou pedindo o tempo. E o tempo é o X. Nesse caso, seria o X do vértice. Beleza? Olha pra cá, ó a gramática da coisa. Como o Enem tem conectivos que representam muito bem a matemática. Qual o montante mínimo? Ei, qual é o personagem principal dessa frase? O personagem principal é o montante, que é o sujeito da minha frase, não é assim? Acho que é o sujeito da minha frase. Então, se eu estou te pedindo um montante, o montante é X ou é Y? O V, no caso aqui, está no lugar do Y. Então, eu vou pedir o Y do vértice. É isso que eu quero que tu entenda. Geralmente vai cair X ou Y do vértice. E tu tem que entender qual é o personagem principal que a questão está pedindo. A nossa questão está pedindo exatamente isso, ó. Qual o montante mínimo? Ou seja, eu estou pedindo o Y do vértice. Vem para cá. Menos delta sobre 4 vezes o valor de A. Aí a gente vai ter que calcular o delta aqui separado. Ó. A gente sabe que o valor de delta é B ao quadrado menos 4AC. A galera que está no terceiro ano, quem vai fazer o vestibular, já sabe de cor e salteado quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é quem acompanha o X ao quadrado, o B é quem acompanha o X e o C é quem anda sozinho. É o lobo solitário. Então vamos calcular. O valor de delta vai ser menos. O valor de B é menos 10. Então vai ser menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes. O valor de A é quem acompanha o X2. Nesse caso é 1 sobre 4. Vezes o valor de C, que é 105. Beleza? Então tá aqui o valor do delta. Então quem é o delta? Vai ser 100 menos. Ó, esse 4 pode mandar para o espaço aqui e vai ficar 100 menos 105. O valor de delta vai ser menos 5. Vamos voltar para cá. Então quem é meu Y do vértice? É menos o valor de delta. Menos o valor de delta. Então vai ser menos 5 sobre 4 vezes o valor de A. E o A é 1/4. Se eu cortar o 4 com 4, menos com menos é quem? É mais 5. É só tu entender qual o intervalo do 5. Vamos aqui para as alternativas. Olha para cá. Quem é o intervalo do 5? É um intervalo ruim, que está entre 10 e 4. Então a resposta aí seria a letra D de dado. Tranquilo? Tu precisa entender que uma questão de função do segundo grau vai cair valor máximo ou valor mínimo e entender que é X e Y do vértice. Tranquilo? Galera, próxima questão. Essa questão ela abrange 2 conteúdos. Geralmente, eu estou dentro da competência 5. O que é a competência 5? Todas as funções. Função do primeiro, função do segundo, logaritmo, exponencial, por aí vai. E a geometria analítica. A galera confunde muito pensando que geometria analítica está na competência 2. Não. Geometria analítica está na competência 5. Então vamos entender o seguinte. Essa questão, eu já sei que ela é uma reta. Se ela é uma reta, ela pode ser duas coisas. Ou ela pode ser uma função afim, uma função do primeiro grau,
ou ela pode ser uma questão de equação da reta, que é uma questão de geometria analítica. E eu vou fazer das duas maneiras. Claro que eu vou fazer de uma forma bem rápida e de uma forma mais detalhada, com medo de cair outra questão bem parecida com isso. Vamos para cá, ó. No espaço, a falta de gravidade faz com que o organismo produza mais cálcio. E como o mineral não é usado, o corpo o expele, fazendo com que os ossos diminuam de tamanho. Um dos ossos que sofre essa redução é o fêmur. O gráfico apresenta a evolução linear do tamanho desse osso ao longo de 3 meses em um astronauta que, antes de ir para o espaço, tinha um fêmur de 50 centímetros. Aí ele te dá aqui uma evolução, né, um decaimento do tamanho do fêmur. Por exemplo, quando o cara foi para o espaço com o tamanho do fêmur de 50 centímetros. Só que tu percebe que um mês depois, o tamanho do fêmur dele diminuiu. Ou seja, o cara está diminuindo, né? É como se fosse, tivesse regredindo o tamanho dele lá no espaço. Pois bem, como esse astronauta ficará 5 meses no espaço, considere que a tendência de sua evolução óssea, observada nos 3 primeiros meses, mantenha-se a mesma ao longo dos próximos meses. O tamanho em centímetro do fêmur desse astronauta, ao completar 4 meses no espaço, será de... Cara, a gente vai ter que entender o que está acontecendo nesse gráfico. Não é gráfico estatístico, isso aqui não é competência 6. O Marco Antônio falou sobre competência 6, mas aqui não é competência 6. Aqui é um gráfico de uma função do primeiro grau. Vamos para cá. É o seguinte, ó, coloca aqui no quadro. Irmão, eu vou fazer essa questão de uma forma bem simples, bem rápida, bem prática e bem fácil. Só que eu vou complicar um pouquinho ela, porque eu quero mostrar como achar a equação da reta de uma forma bem rápida. Então vamos aqui, ó. É o seguinte, o cara quer saber qual vai ser o tamanho do fêmur nos 4 meses, ou no mês 4. O que é que eu consigo observar? Ah, Leonardo, mas ele dá até o 3 aqui. Cara, mas o 3 não me dá um valor fixo. Ele não me diz o valor coerente, um valor correto. Então o que é que ele dá? Ele dá um valor extremamente certeiro no 2 meses. Então o que é que a gente percebe? Um decaimento constante. Cara, função do primeiro grau, ou função afim, sempre é um decaimento constante. O que foi que aconteceu aqui, ó? Caiu 1,5 centímetros em 2 meses. Caiu 1,5 centímetro em 2 meses. Cara, do segundo mês para o 4º mês, são quantos meses? Não são 2 meses? Então vai cair também 1,5. Então, se eu estou no 48,5, eu vou cair 1,5. Ou seja, eu vou cair para o 47. É o nosso gabarito. Pronto. Tu entendeu a linearidade da coisa? Já era. Tu marcou o teu resultado. A resposta seria a letra D. Pronto. Se em 2 meses caiu 1,5, nos próximos 2 meses também vai cair 1,5. Ou seja, 48,5 menos 1,5, 47. Beleza? É o seguinte. Tá aqui, ó. Motor, entendeu o padrão do gráfico, já era. Só que eu preciso te ensinar como é que acha a equação da reta, que é uma parada que geralmente cai no Enem. Como é que cai geometria analítica no Enem? Irmão, vai cair de 3 formas. Ou cai distância entre pontos, ou vai cair a equação da reta ou a equação da circunferência. E eu consigo mostrar para ti, a galera odeia geometria analítica. Só a galera que não é aluno do SEV-CPC. Porque quem é aluno do SEV adora a geometria analítica. Por quê? Porque a gente ensina de uma forma bem rápida. Essa semana eu fui dar aula de geometria analítica e eu mostrei como é que acha a equação da reta de uma forma muito rápida e a galera ficou assim, meu Deus, eu aprendi lá no YouTube, eu aprendi com outro professor que faça variação e isso e aquilo. Olha pra cá, vem pra cá. Ó. É o seguinte, se eu te pedir aqui, ó, qual é a equação dessa reta? Qual é a equação dessa reta? A forma da equação é a seguinte, ó, é ax mais by mais c igual a 0. Aí, geralmente, tu faz com a variação do y, variação do x, isso e aquilo. Eu não faço assim. E sempre dá certo. E sempre dá certo. Tá olhando para a câmera aqui, mas é aqui, ó. Sempre dá certo. Então, vamos aqui. Que ponto é esse aqui? Nesse ponto, o x é 1 e o y é 3. Ó, 1 e 3. E nesse ponto bem aqui, o x é 5 e o y é 6. Tu precisa descobrir 2 pontos. Se tu descobrir 2 pontos, a regra é muito clara. Tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai fazer o segundo menos o segundo ponto indo, o primeiro ponto menos o primeiro ponto voltando, os extremos menos os meios. Quem
tá assistindo essa aula e não vai fazer nem, até tu vai aprender essa parada aqui, ó. Se liga. Eu tenho o primeiro ponto aqui e o segundo, e eu tenho o primeiro ponto aqui e o segundo. Me ajuda. Segundo menos o segundo. Então vai ficar 3 menos 6, menos 3. Menos 3 o que, Leonardo? Menos 3x. Pronto, já achou quem acompanha o x. Já era. Só que agora eu vou fazer voltando. Quem eu vou fazer voltando? 5 menos 1. Quanto é que é 5 menos 1? 4. Aí tu vai botar mais 4. Mais 4 quem? 4y. E aí tu vai fazer os extremos. Quem são os extremos? O 1 e o 6. Quanto é 1 vezes 6? 6. Menos quem? Menos os meios. Quem são os meios? 3 vezes 5, 15. Tudo isso igual a 0. Aí tu ajeita, ó. Menos 3x mais 4y menos 9 igual a 0. Tá aí a equação da reta. Beleza? Então, tu não precisou fazer conta demais. Tu entendeu esse macete aqui. Segundo menos o segundo indo, primeiro menos o primeiro voltando, extremo menos o meio. Macetou a equação da reta. Olha pra cá, como é que eu faria também, ó. Quem é esse primeiro ponto? Esse primeiro ponto aqui é o ponto 0 e 50. Quem é esse outro ponto? Esse outro ponto aqui, ó, é o ponto 2 e 48,5. Me ajuda. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, primeiro e segundo. Segundo menos o segundo indo, 50 menos 48,5, 1,5x. Primeiro menos o primeiro voltando, 2 menos 0, 2. 2y mais. Quem são os extremos? 0 vezes 48,5, 0. Quem são os meios? 50 vezes 2, 100. Tudo isso igual a 0. Olha a minha equação da reta. Olha como foi rápido. Fechou? Macetou a equação da reta. Aí ele quer saber o seguinte. Quando o x for 4, quanto é que é o y? Aí tu substitui, ó. 1,5 vezes 4 mais 2y, menos 100 igual a 0. 2y vai ser 1,5 vezes 4 é 6. 6 menos 100 vai dar menos 94. Vai para o outro lado como? 94 positivo. Y vai ser 94 dividido por 2, que também dá 47. Beleza? Eu achei necessidade de explicar por equação da reta, porque pode ter uma questão que peça a equação da reta. Também no Enem. Tranquilo? Então, questão de gráfico de função do primeiro grau pode ser tanto geometria analítica como função afim ou função do primeiro grau. Tranquilo? Beleza? Vamos para a saideira, fechou? Ó, a questão de número 3, eu trouxe aí uma pitada de regionalidade para a gente. A gente vai fazer uma questão muito regional e que é uma da interdisciplinaridade do Enem, né? Vamos lá. A rede de satélites destinada para a função GPS é de aproximadamente 30 satélites que circundam a Terra em 6 órbitas. Essa questão, tu nem vai precisar tanto desse contexto. Ele vai te explicar o que é interseção, o que é união e o que é diferença. Eu vou te explicar isso aqui bem rapidinho também. Olha para cá. Analise a imagem a seguir e considere que os círculos são conjuntos e as cidades indicadas são elementos. Então, tu vai entender o que é que está acontecendo em cada um dessas cidades. Por exemplo, no satélite 1, eu estou circundando a cidade de Mossoró, Natal, João Pessoa, Recife e Juazeiro. No satélite 2, Caxias, Teresina e Picos. Aí tu vai entender que tem cidades que é comuns ao satélite. Tem cidades que têm alguns satélites e tem cidades que não têm outro satélite. É o que a questão está pedindo para analisar em cada uma delas aqui, ó. Em relação à imagem, o que é que está acontecendo em cada uma aqui, ó. Aí ele vai te pedir alternativa por alternativa, que é o que a gente vai fazer. E eu preciso da questão... Ei, Wagner, tu vai me ajudar aqui, paizão. Vamos lá, bora pra cá, ó. O satélite 1, eu tenho essas cidades. Eu já anotei aqui para ficar mais fácil. Mossoró, Natal, João Pessoa, Recife e Juazeiro. Eu anotei quais são as cidades de cada satélite. Então, primeira questão. Ele fala o seguinte. A interseção, irmão, anota em algum lugar aí, ó. Interseção. É intersecção ou interseção, Wagner? Tu chama de como? Intersecção. Intersecção, né? Eu vou botar só inter aqui. A intersecção são os elementos comuns. Ou seja, o que é que tem um e tem no outro? É só isso que tu precisa entender. Vamos lá. A interseção do 2, 3 e 4, ou seja, 2, 3 e 4, ou seja, o que é que tem em comum no 2, 3 e 4? Ele afirma que é picos. Picos tem no 2? Tem. Tem no 3? Tem. Mas não tem no 4. Beleza? Ó, ele está dizendo que a interseção de 2, 3, 4 tem picos. Não tem. Por quê? Porque não tem um pix no satélite 4. Fechou? Então, não é a letra A. Vamos para a letra B. A diferença.
Cara, tu tem que anotar aí. Diferença é o que eu tenho em um, mas não tenho no outro. Eu não sei se tem a vírgula bem aqui, Clemilson. O que tem um, tem a... Aqui minha gramática é bem fraquinha. Mas vamos lá. O que é a diferença? É o que tem um, mas não tem outro. Vamos entender. A diferença entre 1 e 4. Meu irmão, o que é que tem no 1, mas não tem no 4? Vamos perceber. Mossoró tem no 1 e tem no 4? Não. Então a diferença envolve aqui. Só que ele está dizendo que é Petrolina, Aracaju e Juazeiro. Irmão, no satélite 1 nem Petrolina tem. Ou seja, não pode ser minha resposta, porque não tem Petrolina no satélite 1. Então também não é. União. Já união é unir. Tu vai unir os elementos. Ou seja, o que tem nos dois elementos, aí tu faz aquela união. Vamos lá. O 3 e 4. Se eu unir o 3 e o 4, vamos lá, vamos unir todo mundo aqui. Ele está dizendo que é Picos, ok, eu tenho no 3. Ele está dizendo que é Juazeiro, ok também. Petrolina, ok também. Aracaju, também. E Salvador. Só que Salvador não está em nenhum dos dois. Ou seja, se não está em nenhum dos dois, eu não posso unir. Também não é a letra C. A diferença entre 2 e 3. Cara, o que é que tem no 2, mas não tem no 3? Diferença de 2, 3, só para tu lembrar também. Diferença de 2, 3 é diferente da diferença de 3, 2. Beleza? Quando eu pergunto 2, 3, é o que tem no 2, mas não tem no 3. Vamos lá, vamos analisar. Ele fala que é Caxias, ok. Ele fala que é Teresina, também tá ok. Ele fala que é Picos. Aí não, paizão. Porque Picos tem nas duas cidades. Não é diferença. Então, não pode ser a letra D. A nossa resposta só pode ser quem? Só pode ser a letra E, porque ele está dizendo que a união entre 1, 2 e 3 é Caxias, Picos, João Pessoa, Juazeiro do Norte, Natal, Petrolina, Recife, Teresina e Mossoró. E aí eu acabo unindo os três aí. É isso, a nossa questãozinha de conjuntos, junto com interdisciplinaridade nordestina. Aí a matemática fica fácil Aí desse brilha. jeito, viu? Show de bola. Valeu. Leonardo, eu ouvi dizer que tu trouxe um desafio aí pra galera que tá em casa. Eu trouxe um desafio de geometria analítica, equação da circunferência. E aí você vai assistir essa parada. Você que está assistindo, você vai tentar esse desafio de geometria analítica da equação da circunferência. E aí tu manda pra gente aí que a gente resolve. Bote aqui, eles vão receber... Tá leia, aqui. leia. Uma arruela, que é um disco fino com furo circular interno, tem suas dimensões projetadas sob um sistema de coordenadas cartesianas. A equação da circunferência é dada por x2 mais y2 menos 8x menos 8y mais 7. A distância da circunferência interna para externa é 2,5. O furo interno que está no meio da arruela tem área igual a quanto? Cara, ó, eu vou te dar só uma deixa. Rapaz, vai dar deixa. Só uma deixa, Rapaz, só uma deixa. Tu vai vai. calcular só o raio. Pronto. Tu tem essa equação da circunferência, tu vai achar o raio da equação da circunferência e vá, já era. Pronto, morreu. Leonardo, Tamo junto. vai embora ainda não. Não, vou Nós não. temos o tão esperado bate-papo com os professores, com dicas, com bizus, com curiosidades, com dados estatísticos no próximo bloco. Mas antes do próximo bloco, quero dizer uma coisa para você. Dia 26 de outubro nós teremos o VestSev. O que é o VestSev? É o concurso de bolsas para o SEV Colégio. Faça o VestSev, se matricule e ganhe todo o material do sistema SEV, ganhe de graça. Aí é um pleonasmo, viu o nome disso. Tá bom, meu irmão? Muito Valeu, bom. galera. Até o próximo bloco com bate-papo com os professores e também as dicas de quem já passou. Show! Fechou. Estamos de volta com Vá Bem no Enem, um programa de domingo para você. Ei, domingo, viu? Que massa, você é aluno na hora dessa. Como diz o professor Wagner Filho, Deus está vendo. Agora teremos as dicas dos alunos que já passaram e que tem muito a ensinar para vocês e também o bate-papo com os professores. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o meu amigo Marco Antônio. Vamos lá. Cara, no ano passado muitos alunos disseram que o Enem na parte de matemática foi assim um nível um pouquinho mais baixo que anos anteriores. Sim. Você achou isso? E o que é que você espera desse ano? A prova, na realidade, ela mede muitos conhecimentos com os quais a gente vai até novembro. Então, pode ser que algumas pessoas achem mais difícil, mais fácil, mas o próprio TRI, ele faz com que a prova tenha aproximadamente o mesmo nível de proficiência.
Mas eu creio que deve vir logaritmo, deve vir matriz, a gente estava discutindo isso, um tronco de cone, um tronco de cilindro também deve vir, muita aritmética, alô você, questão de base numérica, ordem de grandeza, notação científica, se vier uma das questões mais fáceis da prova. E eu creio que a prova de matemática ela deva ser usada por você como trampolim, porque você não deve esquecer que toda vez que você acaba 45 de matemática, ainda tem que subir mais uma montanha de 45 questões chamada ciência da natureza. Então, acho que a prova deve vir tranquila, mas com muita atenção sempre. Você falou em 45. Agora eu lembrei da Marina, né? A Marina, uma ex-aluna nossa que está fazendo medicina na USP. Só. E ela acertou quantas questões, Wagner, no ano passado? 45. Só? De quantas? De 45. Que coisa chata, hein? Que coisa, né? Coisa Muito chata. chato. Eu queria só abrir um parênteses que eu acho que a prova do ano passado não veio mais fácil. Também acho que não. Eu acho que a galera tá mais preparada, sabe? O pessoal conhece mais o Enem. Então, como o pessoal tá estudando mais, a concorrência está aumentando cada vez mais, então essa nota de corte, ela vem aumentando também. Eu creio que 2015, talvez para mim, foi a prova mais difícil do Enem. Teve várias questões pontuais que foram bem diferentes, né? Questão de amortização, aquela questão do logaritmo conhecidíssima, né? Então, assim, mas de lá para cá, foi a prova normal. A prova do Enem é uma prova normal, como o Marco disse. O próprio INEP tenta fazer o que seja... O pessoal diz, acho que o PPL é mais fácil, mais difícil. É porque nós colocamos nas listas as questões mais difíceis. Então, muitas vezes acham que o PPL é a prova mais difícil do que o Enem normal. Não, não é. O nível é o mesmo, né? Agora a galera tá mais preparada. A gente sente isso em sala de aula, que o público, né, ele tá mais preparado para essa prova. Ele conhece muito mais o Enem, então certamente a prova fica um pouco mais... um nível mais elementar para cada um deles. E a galera que estuda lá com a gente, você ainda testa os meninos todos os dias, né? Com os mini simulados, né? Depois das aulas, eles são testados com os mini simulados. Leonardo, a matemática básica, realmente ela é preponderante no Enem ou não? Cara, eu sempre costumo falar que o aluno de Enem, para ele ter uma nota acima de 800, ele tem que ser coerente. O aluno tem que ter uma coerência pedagógica. Porque imagina, o cara acabou de errar uma questão de regra de 3 simples, mas ele acertou uma questão de logaritmo. Qual o sentido que isso faz? Ou seja, se a gente dividir o Enem em camadas, em questões fáceis, medianas e difíceis, o aluno ele tem que ter uma coerência pedagógica. Então, a matemática básica nem sempre são as questões difíceis. Entenda, o que é matemática básica? Não são as questões fáceis. São assuntos satélites. Então, eu poderia enumerar aqui MMC, MDC, eu poderia falar de razão e proporção, com velocidade média, escala. Cuidado com escala no Enem. Geralmente vai ter escala linear, volumétrica ou superficial. São as questões de lógica, são as questões de gráfico, são as questões de um pouquinho ali de matemática financeira, porcentagem. Esses assuntos são assuntos satélites, não são assuntos fáceis. Matemática financeira foi a questão mais difícil da prova do ano passado, mas é uma matemática básica. Então, assim, o que é que o aluno ele tem que focar? Ele tem que focar nos assuntos de matemática básica e matemática intermediária. O que é que o aluno ele deve olhar para a questão e pular, para ele ter uma estratégia certa? Até eu falo, o aluno ele tem que ser coerente. Então, entende, tu chegou na questão de probabilidade, que o Marco Antônio fez, é uma questão difícil. Sempre são questões difíceis. Então, o aluno ele vai ter que pegar aquela questão, em vez dele ficar obcecado em fazer ela, ele tem que pular. Mas ele não é para pular para marcar qualquer uma resposta aleatória. É para ele pular para depois ele voltar para a questão e fazer ela com mais calma. Por quê? Porque essa questão, o nível dela é bem acima. Então, tu tem que fazer todas as questões medianas e fáceis. Só um dado, Clemilson, em relação ao ano passado, se a gente pegar os microdados do Enem, a questão mais fácil da prova foi aquela questão, Wagner, que tu subia e ia para a terceira cadeira no cinema, se eu não me engano, era no cinema. Só que essa questão teve 74% de acerto na prova amarela. Por quê? Porque ela estava no começo da prova. Só que ela teve só 47% de acerto na prova azul. Por quê? Porque ela está no final. Isso me diz muito sobre estratégia, porque o aluno ele fica obcecado em fazer a prova do Enem, só que se ele fizer todas as questões de forma obcecada, ele acaba perdendo as fáceis e acaba sendo incoerente. Professor Leonardo, eu também sou professor de linguagens. O que você falou, eu nunca tinha percebido. Porque como a prova do Enem são várias cores, eu nunca tinha visualizado isso. Dependendo da posição que a questão está, ela pode ter um índice de acerto maior ou menor, devido ao aluno não estar organizado. Por exemplo, Marco Antônio, na prova de linguagens, as questões da habilidade 21, que falam sobre mudança de comportamento, criação de hábito, elas tendem a ser as questões mais fáceis. Tendem. Obviamente, pode ter uma questão
que seja difícil. Na matemática, tem alguma tendência assim para questões de alguma habilidade ser mais fácil ou mais difícil ou não? Tem a habilidade H7, que é a habilidade que prevê que você descubra o comportamento geométrico das figuras, que é basicamente dizer se é trapézio, se é retângulo. A pessoa ela vai identificar quais são as figuras. A habilidade H21 ela é a mais difícil que tem, que trata de montar as funções, que geralmente são as mais difíceis. A habilidade H6 ela trata de reconhecer movimentos no plano, transformar movimentos tridimensionais e bidimensionais. E a habilidade H2, que é reconhecer padrões numéricos. A pessoa ela tende a acertar mais questão de análise combinatória, por incrível que pareça, do que de função de segundo grau hoje em dia. Então, hoje em dia, na escala de proficiência, essas habilidades elas são fáceis. E as 3 habilidades da competência de gráfico-tabela, principalmente que é aquela de fazer inferência no gráfico, e as de estatística, quando ele trata de média, moda e mediana, que é a 24 e a 25, se eu não me engano. E se a gente analisar dentro de um mesmo tópico, mesmo assunto, probabilidade, por exemplo, né? O ano passado caíram 4 questões de probabilidade, então com certeza vai cair. Aí teve uma questão muito fácil e teve 3 mais ou menos. Na prova voltando para 2015, a prova amarela, por exemplo, tinha uma questão de probabilidade que era muito fácil. Era 20 sobre 100. Ou seja, o cara pega 20 sobre 100, estava no começo, na última prova amarela, no caderno amarelo era a última folha. E no caderno era nas primeiras. Então, assim, certamente muita gente nem leu essa questão. Então, perdeu uma questão que era de nível até elementar, até fácil de ver e responder. Então, por exemplo, o que o aluno tem que hoje ser mais cirúrgico nesse estudo dele, no final? Um mês para a prova, o que eu preciso estudar? Principalmente a fraqueza dele. Então, ele tem que entender qual é a minha fraqueza. Eu fazendo simulados, eu vou entender, poxa, dentro daquele assunto lá, sei lá, probabilidade. Eu entendo o que é probabilidade, é evento, espaço amostral, né, favoráveis, possíveis, eu entendo isso, mas eu não sei aplicar isso nas questões. É reconhecer quem é favorável. E o aluno, não adianta hoje, o Leonardo vai dar uma estratégia para o aluno, eu vou dar outra, o Marco vai dar outra, né? Mas ele tem que entender qual é a melhor estratégia para ele. Exatamente. Então, às vezes o treino... É muito subjetivo. É muito subjetivo. O treino para um não é o mesmo, não tem esse modelo que vai servir um modelo para todo mundo. Mas tem um padrão, que você tem que entender qual é esse padrão. Eu reconheço o Enem, sei o que vai cair na prova, os alunos que realmente estudam, eles sabem o que vai cair na prova, então você tem que focar naquilo que é mais importante hoje, focar naquilo que é mais importante. Até porque, só um dado, a questão mais difícil da história do Enem, estatisticamente falando, é de 2019, que é da catraca, e é uma questão de proporcionalidade. Inversa, né? Inversa, entendeu? É a questão mais difícil da história do Enem. Mas essa questão, os alunos não entendem bicicleta. Ele não sabe o que é coroa, o que é catraca. Eu respeito. Você saberia, né, Wagner? Você saberia. Para mim é mais fácil entender. Então, ou seja, depende do contexto que o aluno está inserido. Exato. Se o aluno não sabe aquilo... Só um minuto, Clemilson. Para mim, a galera, eu estava até discutindo hoje em sala com os alunos, e a galera falando, né, que redação, a outra matéria era mais importante. Para mim, eu acho que eu sou bem sugestivo falar, a matemática é a matéria mais importante. Depois da linguagem. Porque assim, o que é que eu falo? O aluno de redação, geralmente o aluno, redação não mede competência de aluno, no sentido de, tem aluno, que a gente sabe que tem aluno que tem um nível mais baixo, que consegue tirar 900 e pouco de redação. Mas o aluno que tem uma competência bem baixa, ele não consegue tirar uma nota boa em matemática, uma nota acima de 800. Não deixa de ser verdade. Então, entende, se a gente fizer 30 pontos em linguagens, tu vai ficar ali em torno de 650. Se tu fizer 30 pontos em matemática, tu vai ficar em torno de 800 pontos. O mesmo 30 pontos gera 150 de diferença. Se tu pegar 150 e dividir por 5, dá 30 pontos a mais na tua média. Ou seja, a nota de matemática, ela eleva muito a nota final do aluno. Uma dúvida de um leigo. Muitos alunos, assim, eu reconheço que a parte de linguagens, que é muito interpretativa, ela é importante em todas as provas, sobretudo na prova de humanas. Também eu sei que na matemática, se você não souber interpretar a questão, você muitas vezes pode perder por causa disso. Mas eu queria saber a importância da matemática, por exemplo, para a prova de física. Bom, a primeira habilidade da matriz de CN é justamente interpretar fenômenos ondulatórios. Então, quando a gente interpreta fenômenos ondulatórios, tubo aberto, tubo fechado, a parte de MHS, a pessoa só vai entender essa parte de física, por exemplo, se ele entender o que o Wagner viu na questão dele. A primeira habilidade é de ondulatória na matriz de CN. Então, se não entender o que o Wagner está vendo hoje aqui, ele não vai fazer questão de ondulatória. Mas a matemática básica, que o Leonardo estava falando, ela está em todas as áreas. Exatamente. Ela está inclusive na linguagem. Tá.
ela está, inclusive, Já na analisamos humanas, mapas já na linguagem. em humanas, em especial na Diferença entre número e geografia. numeral. Você não, a gente não vai nem falar na biologia. Então, essa matemática básica não é importante só para matemática, mas é importante com todo o contexto da prova. Então, o aluno, ele tem que entender que essa matemática ela não é o vilão dele. Ela tem que ser a parceira. Certo. Então, onde eu estou na minha fraqueza, eu tenho que focar na minha fraqueza. Eu sou fraco em matemática, então eu tenho que focar nisso aqui para resolver esse problema. Porque a matemática, e muitas questões, ela é bem lógica. Por exemplo, o ano passado caíram 2 questões de PA, mas se o cara parar para analisar, ele não precisa ter uma aula de PA para responder a questão. Como tem lá de PG, que era da profundidade lá do lago, né, e aquela luminosidade. Uhum. Se ele entendesse essa sequência que estava tendo lá, tinha um padrão do negócio. Não precisava de nenhum conceito extravagante, né, sobre PG. Porque se eu entendesse como é que a sequência estava lá, dava para gabaritar a questão. Então ele pensa, pessoal, como toda prova, tem que ser feito de maneira lógica. Não é assim, do Neida aparece um negócio. Até na hora de você não sei qual é a resposta, mas analisar com a alternativa que faz sentido, pelo menos. Isso. Poxa, aqui está muito distante. Eu olho aqui, eu fiz a questão hoje de áreas e probabilidade, que eu olhava que tinha uma área preta e uma área branca. Eu estou vendo que a área preta era maior. Então a probabilidade de cair a área preta é maior do que a área branca. Então, de pegar uma resposta acima de 50%. Só tinha uma. Interessante. Fazer. Puxando aqui o que o Léo falou, eu achei interessante, né? Porque o aluno, eu vou falar dos cursos lá que a gente tem lá no CPC, por exemplo. O aluno, ele chega com a nota, como já vi vários, sei lá, 600 em redação, faz um curso em um ano e ele consegue atingir 980, né? Vários cards já botamos alunos desse tipo. E os alunos chegam na matemática triplo X, que é um curso fantástico, com os 3 melhores professores de matemática do Piauí, certo? É muito mais complicado ele sair de um 600 em matemática para um 900 em matemática, porque realmente é bem mais complexo. É isso? É porque a matemática, ela é a matemática, a básica que muita gente falta pra galera. Então, se eu não entendo regra de 3 é vida. Se eu não entendo regra de 3, dificilmente eu vou entender as outras coisas. Se eu não entendo até tabuada, vai ser muito sofrido fazer a prova. Por isso que eu falo, a primeira aula de qualquer curso de matemática ou qualquer coisa de matemática seria de expressão numérica. Cara, é incrível o quanto o aluno ele tem dúvida em expressão numérica. Às vezes quando vai pro colchete, parênteses, às vezes ele não sabe. Então. Aí ele fica aperreado. Ou seja, a primeira aula de qualquer matemática deveria ser expressão numérica. Eu creio que a primeira coisa que o aluno deva saber no curso de matemática é português. Domínio da linguagem, que é justamente o DL que aparece lá na matriz, porque é impressionante a quantidade de aluno que não sabe o que um verbo transitivo direto indica, o que uma oração subordinada tem a ver com o X do vértice, mas sem nem com o Y do vértice. Tu sabe agora de verbo transitivo. Aí tu quebrou Deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Então, a gente pode dar uma dica para a galera que está em casa, em pleno domingo. Eles podem, por exemplo, hoje à tarde, pegar um simulado, ou então, melhor ainda, uma prova do Enem antiga de matemática. Pega as 45 questões e faz em 2h30, né? Ele vai fazer. Ele tem como reconhecer na questão qual era o conteúdo que está faltando e aí ir atrás disso? Ou é complicado para um aluno conseguir, sem a ajuda de um mentor, sem a ajuda de um professor, descobrir qual é o conteúdo? Eu acho que é bom de ter uma orientação. Mas tudo sempre na vida. é bom. Tudo na Sempre vida. é Se você for sozinho, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, quando você tem alguém do seu lado para lhe ajudar, Dizer isso tá aqui. lhe ajudando nesse aspecto, o aluno ele precisa entender, ele tem que ler a questão e já saber qual é o assunto. Sim. Poxa, eu vi uma questão que Isso tem faz um toda a resultado diferença. irregular. Faz. Então, eu já sei qual é o assunto. É uma questão que eu tenho que fazer uma contagem. Análise combinatória, já sei qual é o assunto. Aí, dentro desse assunto, existe um mundo dentro do assunto. Então, ele focar hoje, em especial, naquilo que é na dificuldade dele. Isso é muito individual. Agora, chegou nessa reta final, né? Você também não pode entrar em desespero. É focar naquilo que é mais importante. Aquilo que provavelmente vai cair poucas questões, eu não vou focar muito nisso. Mas matemática básica, geometria é importante. Razão e proporção. O tempo é extremamente importante. Porque às vezes o aluno ele passa 3 horas na prova de matemática. Cara, se tu passar 3 horas na prova de matemática, só vai sobrar 1h30 para a prova de natureza. Porque meia hora tem que ser gabarito. Verdade. Então, essa questão do tempo, ela é muito importante. O aluno tem que fazer a prova de matemática em 2h30. Então, se ele passar disso, ele tem que treinar essa questão do tempo também. Meu amigo Marco Antônio, eu queria agora que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, em pleno domingo. O que você pode falar para a galera mesmo, a galera de todo o Piauí, quiçá do Nordeste, mas em especial a galera do SEV Colégio e do SEV CPC Vestibulares. Você
está preparado, você foi preparado pelos melhores, você teve a melhor preparação em matemática, teve a melhor preparação em CN, em todas as áreas de conhecimento. Você vai conseguir, e nós aqui do SEV CPC estaremos ao seu lado em todos os momentos, do momento que você vai começar até o momento que você vai ler o seu nome no listão. Tamo junto. Wagner? Eu acho que se Deus colocou na sua cabecinha, deu a sua visão, que você será aprovado esse ano, ele deu a visão, ele vai dar a aprovação. Eu acho que nesse momento é muito mais tranquilidade do que qualquer outra coisa. Então, não é só ter um intelecto saudável para a prova, mas eu acho que o emocional hoje faz muita diferença. Então, guarda o coraçãozinho que vai dar certo porque Deus está vendo. Léo? Cara, eu acho que essa etapa final ela é muito importante para o aluno. O aluno, às vezes, ele não se preocupa, ele se preocupa em fazer muito simulado, em fazer muita questão, e ele acaba não priorizando duas coisas, tanto a cabeça quanto o corpo. Aí, às vezes, o cara não come bem, não se alimenta bem, ele pode chegar na prova e ter algum problema físico. Ou se o cara não estiver dormindo bem, ele estiver ansioso, ele estiver muito preocupado, o nível de cortisol, a galera que é mais da biologia, quando o nível está muito alto no corpo, pode ser que atrapalhe alguns aspectos metabólicos aí. Então, a dica que eu te dou é ter muita tranquilidade. Vocês foram preparados pelos melhores professores de Teresina. Tenho certeza que a galera do SEV CPC tem a melhor equipe de professores. Eu conheço a equipe de matemática, então é certeza que vocês tiveram aula pelos melhores professores de Teresina. Então, vai dar muito certo. Toda a minha energia positiva, toda a minha positividade para ti e chama a gente para o churrasco. Galera, a gente encerra por aqui a parte de matemática, mas já fica o convite para os nossos próximos programas, né? Dia 20, 26 e 27 de outubro. Ainda tem natureza, tem humanas, tem linguagens. E também, daqui a pouco não, agora, assistam as dicas de quem já passou. São ex-alunos, que foram alunos de vocês, que conseguiram êxito, né? A grande maioria consegue aprovações gigantes. Falamos da Marina, por exemplo. Marina teve 10 aprovações para medicina, entre elas, primeiro lugar, medicina UFT, primeiro lugar, medicina Lavras, que é em Minas Gerais, e faz medicina hoje na USP. Galera, então conto com vocês. Dê um tchauzinho aí, galera. Falou, galera. Então, próximo domingo, estamos juntos com natureza. Valeu. A galera da matemática já foi embora e agora você vai assistir as dicas de quem já passou. Roda o VT. Eu sou Marcos Rian, ex-aluno SEV. Atualmente sou estudante de medicina do 3º período da Universidade Federal do Piauí e, além disso, também passei em outros vestibulares. Eu fui primeiro lugar em medicina na UESP e também na Federal do Tocantins. E para falar um pouco sobre essa rotina de estudos agora nesse período final, nessa reta final para os vestibulares, eu considero que esse tempo é um tempo de alinhamento, né? Quando eu estava prestando vestibular, o que eu notei era que algumas coisas davam certo, né? Por exemplo, aquela rotina de responder simulados e estar sempre anotando os erros das questões que você está errando, analisando o padrão de questões que você está com déficit. Poxa, eu estou errando isso aqui porque realmente nisso aqui eu não estou entendendo o conteúdo. Não, eu estou errando isso aqui porque eu falhei por um déficit de atenção e tudo. Então, essas questões, elas são importantes de serem analisadas agora. Agora é um tempo de revisão, agora é um tempo realmente de alinhamento para a prova que você vai prestar aí nesses meses subsequentes, né? Tanto para o Enem quanto para outros vestibulares específicos de universidades, né? Eu acredito que não seja mais um tempo de estar se preparando de maneira conteudista, né? De ainda estar se preparando para os conteúdos, de ainda estar naquela fase de resumo, não. Agora eu acredito que é um tempo realmente de questões, é um tempo realmente de alinhamento com os professores, de conversa com os professores da sua escola, de alinhamento sobre as questões que você ainda está errando em simulado, é um tempo realmente de foco em questões em simulado. Eu acredito que quando você fortalece essa rotina de estar na prática realmente, fazendo redações, conversando com seus professores de redação, realmente ali de cara com seu professor, analisando sobre as questões que você pode melhorar, sobre onde você ainda está perdendo ali, realmente esse é um tempo de alinhamento. Eu acredito que esse é o fator principal para que você consiga êxito aí nesses próximos meses nos vestibulares que você vai prestar. Então, essa é a minha dica realmente para as pessoas que vão prestar vestibular, desejando muito sucesso e desejando realmente uns ótimos resultados e a realização de todos os sonhos das pessoas que vão estar prestando vestibular. Oi, meu nome é Sofia Alen Carmelo, sou estudante de medicina da UFP. Estou fazendo atualmente o 2º período e eu passei no Enem de 2023 na 5ª posição. Tá chegando a reta final do Enem e esse é um momento de muita ansiedade, muito desespero em que as pessoas não estão sabendo muito o que fazer. Na minha experiência, o que mais ajuda em questão de estudo nessa reta final
é o foco em questões. Esse foco realmente de você ver as questões do Enem, as provas mais recentes, conseguir se familiarizar com esse tipo de questões e ver quais são os seus principais erros e principalmente começar também a revisar suas redações, conversar com seus professores de redação para ver o que você pode melhorar e o que você ainda está errando para essa reta final. Nessa questão de conteúdos em geral, conversar com os professores é muito relevante para você entender quais são os assuntos que são mais importantes, você dar um enfoque maior nessa reta final e você ver o que você pode melhorar. Mas, além dessa questão do estudo, nesse momento que a gente está se aproximando do vestibular, o psicológico conta muito. Então, a ansiedade vai estar muito maior, você vai estar se sentindo muito mais nervoso e isso pode ser levado para a prova. Então, é importante você dar uma desacelerada um pouco no ritmo de estudos, continuar na constância, mas diminuir um pouco e relaxar com os amigos, com a família, tentar relaxar durante esse período. Além de que é muito importante você participar de revisões das suas escolas e tudo mais que a escola possa oferecer que faça com que você consiga continuar nesse contato constante com as questões. E é isso. Esse foi o programa Vá Bem no Enem. Um domingão inteiro de muito conhecimento, com dicas de professores, dicas de ex-alunos. Galera, quer rever? Quer mandar para os amigos esse episódio? Vá no nosso canal do YouTube, Grupo Educacional SEV. Obrigado pela presença, não, obrigado pela audiência de vocês e um grande beijo, tchau, tchau, tchau. Lembrando, dia 26 e 27 de outubro tem mais. Até o próximo programa, show! Vá Bem no Enem, oferecimento SEV Colégio, feito por mãos, corações e inteligências.